Olá pessoal, boa noite. Estamos começando aqui o nosso replay desta segunda-feira. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, a galera que está aqui chegando no Instagram. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube que a gente está começando o replay neste momento aqui através do YouTube do canal Replay com Tony Souza. Você que está aqui no YouTube, olha, não segue ainda, não se inscreveu aqui no canal, então se inscreve, dá o like, é sempre importante aquela curtida legal para impulsionar o nosso trabalho. Tá ok? E acione o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, o próprio YouTube trata de lhe comunicar, tá bom? Galera que tá aqui no Instagram, vem pro YouTube, pessoal, que daqui a pouquinho eu vou encerrar aqui a live. O programa hoje, a gente vai falar muito sobre o Icasa. Repercutiu demais a presença do ex-presidente do Icasa, o França, semana passada aqui no programa. A gente vai falar um pouco sobre isso. Depois eu conversei com o Fabiano Rodrigues, que foi citado pelo França. Conversei com o presidente do Icasa, o Aloysio Gregório, e a gente fala daqui a pouquinho sobre essa situação, tá bom? Vamos falar ainda sobre o time do Cariri, vamos falar sobre o time do Crato, que se prepara para a Terceirona, vamos falar ainda sobre o time do Barbalha, que já está planejando o ano de 2025, e o Leão do Mercado. A gente vai estar aqui com o presidente do Guarani, o Zé Ivan, tá bom? O Zé Ivan aqui também nos estúdios aqui do Replay, estúdio Fubá, onde a gente faz o programa Replay, também contando com Celso Lima. Vamos trazer ainda, tá bom? Edson Cariús, que está no Ipiranga de Erechim. Edson Cariús vai participar com a gente, falando da situação lá no Rio Grande do Sul. A gente falou na semana passada com o Juliano, ex-jogador do Icasa, do Guarani, também tem uma rápida passagem pelo Barbalha. E o Edson Cariús está lá no Ipiranga de Erechim. Conversei hoje por telefone com Marcelo Pitóis, goleiro do Icasa. Conversei hoje com o Fabrício, goleiro do Internacional, que passou pelo nosso futebol aqui no Guarani. E a gente fala daqui a pouquinho para você, tá bom? E vamos trazer também aqui um vídeo inusitado, gente, que é um vídeo referente a um dirigente do Amazonas que tirou a onda com o Santos, que o Amazonas foi lá e meteu um sapeca no Santos na Série B do Brasileiro, e já tirou onda com o Flamengo. Isso deu uma repercussão, o rapaz foi afastado da diretoria do Amazonas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer tudo isso e muito mais para você que está acompanhando a gente, tá bom? Galera que está no Instagram, Chairo tá por aqui, o Fabinho, o Thalisson também tá por aqui, o João Vitor, Tamires, Micael, Luizinho, Jonas Pereira, Edivan Santos, Ed Silva, Tiago Nogueira, galera, Flávio Silva, vem pro YouTube, tá bom, galera do Instagram, vem pro YouTube, o Enio também chegando, a gente vai daqui a pouquinho terminar a live aqui do Instagram. Quero agradecer a você pela paciência, pela companhia, sempre por essa parceria que a gente tem aqui no Replay cada segunda-feira, tá bom? E só pedir, se inscreve aqui no YouTube, dá o like, compartilha, avisa que o Replay tá no ar e tem muita coisa para rolar na segunda-feira. Estamos aqui no oferecimento da Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. A Cachaça Luanda, que é aqui da região, você segue lá, @Engenho Luanda. Tem muita novidade, você sabe inclusive como é o processo de fabricação da Cachaça Luanda. Aproveita, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Também com a gente, Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome Icanet. A internet do Replay no Inaldão é Icanet. A internet do Replay lá na Arena Romeirão também é Icanet. Seja você também um cliente da Icanet, tá ok? Vai lá e segue nas redes sociais. Também nas redes sociais sempre tem muita novidade sobre a Perboni Brasil. 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. A Perboni Brasil deixa muita dica bacana. Tem receitas super legais para você lá no Instagram da Perboni Brasil. Mas não é qualquer Perboni Brasil, é Perboni Brasil Cariri. Procura lá a Perboni Brasil, que fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, tá bom? Ali na rodovia entre Barbalha e Juazeiro do Norte, ali na rodovia Leão Sampaio, tá bom? Ali é BR-060, né, o Celso Lima? 060. Tá bom, pessoal? Vai lá na Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Também deixa eu falar para você aqui de Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Quer fazer material do seu time de futebol, de handebol, de voleibol, enfim, fica à vontade. Procura Edilan Máquinas. Você é costureira, está precisando fazer manutenção também na sua máquina de costura? Procura Edilan Máquinas. Tem muitos brindes também, copo long drink, tem jaleco, tem muita coisa bacana. Vai lá no Instagram do Edilan Máquinas e você vai ver uma variedade de situações que você pode ter com Edilan
Edilan Máquinas, tá bom? Fica na Rua do Videl, esquina com a Rua Sandro Alencar, no centro de Barbalha. Deixa eu falar também do Diniz Supermercado. Diniz Supermercado inaugurou agora a sua loja lá no município de Missão Velha. Foi uma baita inauguração, acho que até hoje é dia 13, né? Dia 13 de maio, começou na sexta, sábado, domingo e segunda, a galera de Missão Velha também, Missão Velha e região, podendo desfrutar, né, dos ótimos preços do Diniz Supermercado. E o Diniz Supermercado está em Juazeiro, está em Crato, está em Barbalha, são várias lojas em Juazeiro do Norte, abriu uma agora recentemente lá também nos Salesianos, Diniz Supermercados, tá bom? E ainda apoia muito o futebol profissional aqui da região do Cariri. Você vê a Diniz Supermercado na camisa das nossas equipes e dê um apoio super bacana a todos eles, a Icasa, Guarani, Cariri, Barbalha, né, tá aí, enfim, sempre apoiando o nosso futebol, o Diniz Supermercado, tá bom? Galera que tá no Instagram, vem pro YouTube, que a gente vai trazer muita coisa bacana para você, muita informação, tá? Deixa eu trazer logo o boa noite aqui dos nossos parceiros. O primeiro do presidente do Guarani, que está aqui com a gente pela primeira vez aqui no programa, Zé Ivan. Obrigado aí por ter aceitado aqui o nosso convite, Zé Ivan. Prazer estar lhe recebendo aqui. Boa noite, Zé. Boa noite, Tom. Boa noite à torcida do Guarani, né? E os esportistas em geral do Cariri. É um prazer imenso estar aqui com você, né? Pela primeira vez e estou à disposição de vocês, ok? Inclusive o Celso Lima veio com a camisa do Guarani, rapaz, com a camisa. Fazer uma homenagem ao Leão do Mercado, é isso, Celso Lima? Boa noite, Celso. Boa noite, Tony. Boa noite ao Jimmy, boa noite ao Zé Ivan. Prazer em revê-lo. Obrigado, irmão. Prazer Ivan, também. Zé Ivan, um grande amigo de longa data. Essa camisa aqui, Tony, é o uniforme número 2 do Leão do Mercado, que ele usava nos anos 80. Né? E eu achava muito linda aquela camisa do Guarani. O que foi que aconteceu? E eu tive a brilhante ideia de ir lá em Edilan Máquinas e mostrar a camisa para ele e pedir para que ele fizesse uma igual para mim. Porque eu gosto muito desse uniforme aqui do Guarani. Da década de 80. Exatamente. E no dia 10 de abril, o time do Guarani completou 83 anos. Então hoje eu digo, não, hoje eu vou homenagear o Guarani. Coincidência, né? Pois é, rapaz. Vou homenagear o Guarani. Então, né, o time do Guarani teve grandes times, e eu me lembro de alguns times do Guarani. Eu vou citar aqui alguns jogadores, Ivan, eu posso até errar, porque eu era criança naquela época, mas olha... Sou desse tempo não, mas... Eu lembro de um... nós lembra. Olha, eu lembro de um time do Guarani que tinha Jurandir, grande goleiro, Pirajá, Calcaia, Luiz Calcaia, Zenon e Acilon. Meio campo do Guarani. Outro meio campo do Guarani. Zé Carlos, Marcos Pintado e Carlos Alberto. Verdade. E sim o Manuel Esquerdinha. Esse time aí, olha, pra bater nesse time, o Icasa rodava e não ganhava desse time do Guarani. Time bom. 78, 79, depois veio os anos 80. Aí era Gena, né? Tinha Gena também, né? Aí foi depois. Foi. Aí começou a entrar no time Hélio, né? Kiko, eu me lembro bem do Kiko, que jogou no Guarani nos anos 80, era a reserva do Hélio na lateral direita. O Hélio, né? Ele, para bater uma falta, era ele e Cassioto. Aí eu me lembro de outro time do Guarani, rapaz. Eu lembro de um jogo do Guarani de Sobral. 1-1, 2 gols iguais. Um de Miller para o Guarani, de falta, e outro de Barrote para o Guarani de Sobral, no mesmo gol de falta do meu jeito. Rapaz, era um time massa esse time do Guarani. Time bom. Time bom. Aí tinha Miller, tinha Milton, tinha... o ataque do Guarani naquela época era Bosco da ponta direita, Esquerdinha na ponta esquerda, e o centroavante eu não lembro mais. Tinha vários jogadores, né? Depois do Manuel, veio vários centroavantes pro Guarani, veio um jogador chamado Mário, depois veio o Sartana, que jogou alguns jogos no Guarani. Tu lembra dele, Zé? Lembro, sim. Um negão, rapaz, o bicho era grande, viu? Fazedor de gol, Sartana. Então, eu me lembro muito desses times aí do Guarani. Aí você vai dizer, Celso, tu torce o Guarani? Rapaz, eu torço o Guarani, torço Icasa, torço Cariri, torço Ceará, torço a todo mundo. Você tá polido demais, tô achando que você é candidato. É porque tem equipes que marcam a gente. Né? É verdade. E eu gostava muito. E eu gostava muito desse uniforme aqui do Guarani. E eu mandei fazer essa camisa para... Lá em Edilan Máquinas. Lá em Edilan. Tá feito. O Guarani de 81 também foi um timaço, né? Não, o time do Guarani Santos, Ivan Xavier, né? Pois é, rapaz. Então, pessoal... Peraí, Ivan Xavier, agora você me fez me lembrar
de uma passagem engraçada de Ivan Xavier. Tu sabe onde eu tava? Lá na arquibancada, lá na geral. Icasa e Guarani. Ivan Xavier estreando no Guarani. Ele vai recuar a bola para Jurandir. Jurandir estava saindo do gol, ele não viu, recuou, Jurandir ficou parado, a bola foi pro gol, 1-0 pro Icasa. Eita, tá vendo aí como é o negócio? Tu lembra dessa, Zé Ivan? Lembro. Zé Ivan, tu sabe que ano foi, Zé Ivan? 81? 81. Tu sabe quantos anos eu tinha? 11. Uma criança. Um menino. Eu não vou nem dizer quantos anos eu tinha. Eita! Pessoal, já viu que o negócio aqui vai estar bonito e vai estar animado, né? Ó, manda um abraço aqui pro Eltel Alencar, que tá aqui com a gente. Tava aguardando desde antes da gente começar e já botou lá no link. Tô aguardando, já tá de jeito. Antônio Afonso também, se jogava bola demais. Eita, Afonso. Antônio Vicente, Marconi Barbosa por aqui. Marcos Aurélio Bandeira, esse é torcedor do Guarani, rapaz. É o Marquinhos, que é filho do Cícero Davi. Também chegou O Marquinhos é a lenda do Guarani. Chegou a jogar na base do Guarani e tudo mais. Também. Eu quero te interromper, Tony, antes que eu me esqueça. O ano passado, Tony fez uma matéria com Jurandir. Rapaz, quando eu vi o Tony entrevistando Jurandir, eu disse, rapaz, eu vou procurar Jurandir. Porque Jurandir, cara, eu tenho uma passagem comigo de Jurandir, bicho, incrível. Zé Ivan, eu era tão fanático por futebol, o que era que eu fazia? Eu ia para os treinos. Eu ia para os treinos, eu ia para o treino do Guarani, eu treino também. em casa. Assim, o que acontece? E aí, quando terminava os treinos, eu ia perturbar os jogadores, porque eu gostava de futebol. E teve uma época, eu sou de uma família muito humilde, Zé Ivan, eu vendia dindim no Romeirão. E eu cansei de vender dindim para Jurandir, para aqueles caras. E aí eu fui visitar o Jurandir. Eu tenho uma passagem do Jurandir comigo, que eu olhava para Jurandir, puta, baita goleiro, eu disse, Jurandir, eu quero ser jogador de futebol. Ele olhou para mim e disse, rapaz, vai estudar que é melhor. Ele era sábio também. Não era só bom goleiro, ele era sábio também. E aí, Zé Ivan, eu fui visitar o Jurandir, conversei com ele, ele até me convidou para passar mais vezes na casa dele. Né? Claro depois que ele, pessoa muito boa, convivi com ele. Claro que ele não lembrou de mim, né? Mas eu contei várias passagens que aconteceu entre eu e ele goleiro do Guarani e eu criança. Tu tá entendendo? Rapaz, isso pra mim, então, é maravilhoso. Jurandir era uma figuraça. Eu era doido pra conhecer o Jurandir através do Murilo Siqueira. Era um goleiraço. Conheci, a gente bateu um papo bacana. Ainda tinha muita coisa. Outra vez eu vou lá pra conversar outras coisas com o Jurandir. Convida ele pra vir pra cá. É verdade. Eloy Cordeiro também tá acompanhando a gente. Tony, quem é esse empresário que vai ajudar o Icasa? Daqui a pouquinho a gente fala do Icasa, tá bom? Domingo Sábio tá lá direto do Álvaro Wayne, em Fortaleza. Galera sempre acompanhando. Compartilha aí, galera. Quem quiser ajudar o Icasa, as portas estão abertas, tá. Diz França. Diz França. Daqui a pouco a gente fala sobre o Verdão do Cariri, abraçar a galera, pessoal que tá acompanhando aqui, o Jader, lá em Missão Velha, tá ligadinho. Jader, vai pro YouTube, galera que tá no Instagram, vem pro YouTube, porque a gente vai falar aqui muita coisa bacana, tá bom? Eu tô aqui com essa camisa, a camisa do União, um presente que eu recebi da Lu Meirelles e da técnica Valessa, do União do Rio Grande do Norte. E, inclusive, a Lu Meirelles ontem fez um gol na vitória do União sobre o Botafogo da Paraíba no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. E as meninas do União do Rio Grande do Norte passaram de fase. Pela primeira vez estão nas quartas de final da competição. Então, boa sorte aí para as meninas, um abraço. Tá bom? Agradecer aí a Lu Meirelles e também a Valessa pelo presente que a gente recebeu delas quando elas vieram jogar contra o R4. A Lu, que já acompanha aqui o canal, o Replay, acabou presenteando a gente. E a gente tá na torcida agora. Como o R4 saiu, a minha torcida é também pro União agora. Conseguiu acesso aí pra Série A2, tá bom? Lício Caldas tá por aqui também, mandando um abraço pro presidente Zé Ivan, ele é torcedor do Guarani. Obrigado, Flávio Silva também tá por aqui, um abraço pro Flávio Silva. Pessoal, vamos fazer o seguinte, o Celso Lima acabou falando aqui de times marcantes, né? Que teve no Guarani, década de 80, a gente vai sempre lembrar de um time marcante do Icasa, um time marcante, enfim, do Crato, e eu vou trazer agora um cara que está jogando no Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul, e ele fez parte de um time marcante, mas do Barbalha, aquele time de 2013, o único time da terceira divisão do Campeonato Cearense que foi campeão da Taça Fares Lopes. Ele era reserva, viu, naquele time, mas toda vez que o homem entrava, o homem fazia gol. Foi vice-campeão com o Barbalha da Série C naquela ocasião, conseguiu acesso, foi campeão da Fares Lopes. E uma vez eu dizia lá ao pessoal de Fortaleza, vocês estão deixando de olhar para o interior. Tem um tal de Edson Cariúza aí, e o homem hoje é ídolo no Ferroviário, passou pelo Fortaleza, campeão brasileiro pelo Tubarão da Barra, enfim, foi para o exterior, veio para cá de novo e agora está no Rio Grande do Sul.
tá lá em Erechim, lá no time do Ipiranga. Edson Cariús, grande atacante, artilheiro do nosso futebol, um cara que eu tenho um prazer de dizer que é um amigo, parceiro que o futebol me deu. Que prazer estar falando contigo, Edson. Você que está aí no Rio Grande do Sul, infelizmente, para trazer notícias preocupantes, Edson, porque você está aí no Rio Grande do Sul e está vivendo todo esse drama que os gaúchos, não apenas os gaúchos, mas todos que moram hoje no Rio Grande do Sul, estão tendo que conviver com essas chuvas. Como é que está esse momento para vocês aí, você que está morando na região de Erechim, você que defende hoje o Ipiranga? Edson, boa noite, meu irmão. Que faz o replay, a todos os amigos aí presentes, é um prazer estar voltando a conversar com você. Como você falou aí, né, a gente vive esse momento aqui de tristeza aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, acho que uma das poucas que não foi atingida pelas chuvas, né, por tudo que tem acontecido aqui no estado, mas graças a Deus aqui não foi atingido por, né, não teve nada de mais grave do que aconteceu em outras cidades aqui próximas, né? Então a gente fica triste com essa situação, né? O futebol ter que parar por causa dessa situação, a gente está há 2 rodadas que não pode jogar por causa que a gente não pode sair aqui do estádio, né? Por causa de aeroportos, de estradas que estão todas quebradas, então a gente lamenta por toda essa situação. Você que inclusive não está jogando, né? O futebol gaúcho parou, não apenas em nível do Campeonato Brasileiro, mas em todas as edições, os times do Rio Grande do Sul pararam de forma geral. E assim, para vocês, até para voltar para casa não tem como, né? Porque todas as vias, tanto terrestre como aérea, por conta dos aeroportos, estão tudo indisponíveis. Não tem nem como vir para o Nordeste, hein, Edson? Então, é verdade, né, porque estão todos fechados, né, aeroportos fechados, né, e por via terrestre também as estradas, né, todas acabadas pela chuva, pelo que desastre que aconteceu, né, muita chuva, e então ficou impossibilitado de poder sair do estádio, né, então a gente lamenta por toda essa situação que está acontecendo, né, aqui os times do Rio Grande do Sul não estão podendo jogar porque não tem como sair de dentro do estádio, então a gente espera que isso possa passar o mais rápido possível e que a gente possa voltar a fazer aquilo que a gente ama, que é jogar futebol, né? A gente lamenta por todas essas famílias que estão desabrigadas, né? Muita gente perdeu familiares, muita gente perdeu tudo aquilo que conquistou durante todo o tempo, né, de sua vida, então a gente lamenta por esse momento que está passando aqui a população do Rio Grande do Sul. Desculpa, Tano, o Ipiranga está na Série C, né? Isso. E o campeonato parou, né? Os times do Rio Grande do Sul não estão jogando, né? E o Ipiranga, inclusive, iria enfrentar o Figueirense agora, né? O acesso tá complicado, né? E tá difícil as coisas lá. Edson, meu querido, um abraço para você, né? Grande Edson Cariús, momentos marcantes na equipe do Barbalha. A gente tem muita saudade de você, viu, Edson? Vamos voltar pro Ceará. O tempo que a gente passou aí na região do Cariri, especialmente aí no Barbalha, né, um time que ficou marcado, então a gente fez muitas amizades boas que a gente leva para o resto da vida, né, o futebol é bom por isso, porque por onde a gente passa, a gente sempre deixa a amizade, né, e aí não foi diferente, então a gente sempre sente saudade dessas pessoas que sempre nos ajudaram, né, eu fui uma pessoa que fui muito ajudada aí quando participei, quando estive aí na equipe do Barbalha, por todos vocês da imprensa, sempre me ajudaram, então também tenho essa gratidão por todos vocês. Um grande abraço para você, meu amigo. Ô Edson, a distância aí de Erechim para os locais que estão mais graves fica aproximadamente quanto? É longe, Tony, aqui como Erechim já fica um pouco distante, né, de Porto Alegre, né, mas próximo a Erechim tem muitas cidades aqui que também foram atingidas, né, pouco mais de 150 quilômetros, 200 quilômetros de distância daqui de Erechim. Tem várias cidades assim, né, que foram bastante atingidas, né, que perderam quase tudo, as pessoas todas desabrigadas, não tem para onde ir, né, passando necessidade, e a cada dia que passa é mais chuva, a previsão é sempre... Então, assim, aqui em Erechim, graças a Deus, a gente está um pouco despreocupado, né, porque
aqui não foi atingido, né? Mas a cidade sempre em alerta, né? Sempre os comunicados de alerta para os momentos de chuva, a gente não está saindo de casa, mas que a gente espera que isso possa passar o mais rápido possível, porque próximo a gente aqui, a Erechim, teve várias cidades que foram alagadas, né, que as pessoas perderam tudo que tinham construído durante toda a sua vida, então a gente lamenta por tudo isso que está passando o povo gaúcho. E ainda tá chovendo aí, é isso? Tá, ontem foi muita água ontem lá, foi... E hoje à tarde no estado do Rio Grande do Sul em geral, né, tem chovido muito, né, então lá por toda a situação, porque os rios são todos cheios, nada em alguns espaços que as prefeituras, os locais têm abrigado essas pessoas, então a gente fica bem triste quando isso acontece, né, porque se trata de vida, se trata do ser humano, né, e a gente lamenta por tudo isso, né, muitas pessoas que perderam famílias, e a gente vê relatos de pessoas aqui da cidade que tinha pessoas nessas outras cidades que foram inundadas, que acabou também perdendo outras pessoas, então a gente fica triste com tudo isso. Ô Edson, você está fazendo uma ação aí, uma rifa, para ajudar o pessoal aí do Rio Grande do Sul, é isso? Fala aí pra gente como é que está funcionando. Sim, Antônio, eu acabei, né, aqui pensando, né, estava pensando em como poderia ajudar, né, como aqui já fica um pouco distante dessa cidade, a gente não pode ajudar pessoalmente, né, estando lá, ajudando, resgatando pessoas, então a única forma que eu encontrei de ajudar foi essa maneira de fazer uma rifa, né, eu tenho uma chuteira, que essa chuteira é da minha coleção, né, uma chuteira que para mim era muito especial, que eu joguei a Copa Sul-Americana com ela no ano passado, também consegui fazer um gol no Maracanã, que é histórico para mim com essa chuteira, mas quando se trata de ajudar as pessoas, né, nós temos que ajudar da melhor forma possível, não podemos se apegar a essas coisas, e essa chuteira ela vai servir para ajudar muitas pessoas, então eu acabei aqui conversando, né, com o pessoal aqui, a assessoria do clube, todos ficaram assim, satisfeitos com essa ideia de poder ajudar, e eu lancei essa rifa, né, essa rifa que é R$5 apenas, né, para que a gente possa ajudar essas pessoas, então todo o dinheiro arrecadado vai ser para ajudar várias famílias que estão precisando, são 1.000 pontos que a gente colocou a R$5, então todo esse dinheiro que vai ser arrecadado, a gente vai mostrar lá no final para produtos de higiene para essas pessoas que estão precisando nesse momento, então através do seu programa aqui, que tem uma audiência gigantesca, eu peço para essas pessoas que possam ajudar, possam comprar um ponto aí, para que a gente possa bater o mais rápido possível esses 1.000 pontos que a gente está precisando vender, para que a gente possa arrecadar o dinheiro, porque tem muitas pessoas que estão precisando nesse momento, então tenho certeza que através do seu programa, que tem uma audiência gigantesca, de muitas pessoas que te seguem, que me seguem também, que vai lá e vai poder comprar e vai poder ajudar, né? A gente vai estar ajudando há muitas pessoas que estão precisando realmente desse momento, então R$5, essa rifa que a gente está fazendo, solidária, para que a gente possa distribuir cesta básica, higiene, coisa higiênica para essas pessoas, porque tem muitas pessoas, Tony, a gente vê pela televisão, a gente vê que a situação é bem difícil, mas relatos de amigos que estão na cidade, né, que estão vivenciando o dia a dia, falam para a gente que a realidade é bem mais difícil do que aquilo que a gente vê na TV, e muitas pessoas estão precisando. Então essa foi uma forma que eu encontrei para poder ajudar, e espero que a gente possa vender o mais rápido possível todos esses pontos, para que a gente possa distribuir tudo aquilo que esse dinheiro vai render, para que a gente possa estar ajudando essas pessoas que estão precisando nesse momento. Tá, beleza então, meu querido. Você já mandou o link para mim, né? Por coincidência, o Edson acabou mandando o link para mim poucos minutos antes da gente começar o programa, e a gente acabou combinando para ele participar aqui. A gente vai colocar, disponibilizar, Edson, no nosso Instagram aqui do Replay, né? Vamos colocar no site também, lá no replay.tv.br, para o pessoal adquirir os números, enfim, e também participarem dessa ação. Meu irmão, eu quero agradecer a você pela atenção que você sempre tem conosco aqui do Replay, desejar boa sorte aí, que Deus abençoe a você, a todos aí em Erechim, no Rio Grande do Sul, que a gente possa passar o mais rápido possível por essa situação difícil, que nós sabemos o quanto a gente acompanha de longe e a gente não consegue mensurar como está difícil
como estão difíceis as coisas aí no Rio Grande do Sul. Mas é importante que todo o Brasil possa, cada um fazendo da sua forma, tentar ajudar a todas essas pessoas. Como você bem disse, muita gente perdeu tudo que ganhou na vida, né? Então vai começar do zero, uma nova vida, um novo momento, e muito bacana aí essa sua ação. Parabéns aí pela atitude, e a gente tá sempre aqui com o espaço aberto, tá bom, Edson? Vamos divulgar, torcer para que venda logo aí, que você possa, junto com o time do Ipiranga, ajudar as pessoas que estão precisando aí. Valeu, meu amigo, agradeço a você que... Valeu, meu amigo, eu agradeço a você pela oportunidade, né? Só mandar um abração aí para todos que estão aí presentes, né? Que certeza essas pessoas que estão nos ouvindo vai conseguir nos ajudar para que a gente possa ajudar mais pessoas. Um grande abraço. Valeu, um abraço, obrigado nosso querido Edson Cariús. Hoje o homem está lá no Ipiranga de Erechim, no futebol gaúcho. E a gente viu o homem surgir aqui no Centro-Sul, lá no Iguatu, depois Alto veio Santos, aqui, né? o Alto Santo, teve bom momento lá no time do Alto Santo, ele chegou a mentir a idade para passar numa peneira do Icasa. Era o Raimundinho e o Washington Luiz estavam lá. Aí depois ele disse, professor, a idade é outra. Aí o Raimundinho ainda deixou, mas aí como não, o Icasa na época estava só com a base, ele acabou voltando para Cariús, e aí o Washington no ano seguinte acabou indo para o Iguatu, lembrou do Edson, levou o Edson para o Iguatu, 2013 veio para o Barbalha, trouxe ele para o Barbalha, e aí aqui ele despontou aí para o futebol, fazer gol todo jeito. E tem algumas cidades, né, Tony, que elas se tornam conhecidas pelas equipes. Exato. Por exemplo, o Ipiranga, o Erechim é conhecido por conta do Ipiranga. O Ipiranga, de Erechim. Aí tem o Guarani de Venâncio Aires, também lá no Rio Grande do Sul. Né? Enfim, e assim sucessivamente. Tony, deixa eu mandar uma boa noite para minha esposa, Lucicleia, para Melry e para Cida. Elas estão assistindo o programa. E na última sexta-feira eu fiquei devendo o alô da esposa, rapaz. Quase que eu não durmo na cama. Mas hoje eu lembrei. Um abraço, Lu, um abraço, Melry, um abraço também para Dona Cida e para o seu Jailson. Essa galera tá assistindo a gente lá na cidade de Barbalha. Pronto, pessoal. Olha, pessoal, depois a gente aqui. Galera que tá no Instagram, vem pro YouTube. Eu vou botar no Instagram daqui a pouquinho nos stories o link aqui pro pessoal participar da rifa que tá sendo feita aí pelo Edson Cariús, tá bom? Pra galera poder ajudar e participar aí numa boa, tá certo, galera? E aí o pessoal do YouTube, daqui a pouquinho também a gente vai aproveitar e pegar aqui. Falando ainda sobre essa questão do Rio Grande do Sul, hoje eu conversei com o Marcelo Pitol, ex-goleiro do Icasa. Ele disse que está nas ações, inclusive ele disse que ia tentar participar do programa, não deu certo. Até agora à noite, quando eu falei com ele, pouco antes de começar o programa, eles estavam com medo daquele momento, porque ele já está numa região mais afetada. Inclusive, ele colocou alguns vídeos lá no Instagram dele, socorrendo pessoas, enfim, situação muito difícil. Pelotas, né? Não, ele está... Cara, agora falhou o nome da cidade. Mas é uma região lá. Ele até falou Sião, enfim, eu não lembro agora o trecho exato que ele mora. Mas eu até vi aqui no Instagram, ele mandou para mim aqui, tinha uns vídeos, enfim. E a gente ficou até de tentar conversar com o Pitol amanhã. A gente pode até depois, ele ficou da gente combinar, conversar alguma situação lá E o Pitol tem ações contra o Icasa? Tem, nas Antigonas. Faz tempo. Faz tempo. Mas tem um carinho grande pelo Icasa, Tony, né? O grande Pitol. E o Pitol, ele fez vários vídeos, Celso, inclusive falando aqui sobre... tem vídeos aqui que a gente pegou aqui, ele num barco, na cidade lá, toda alagada, sabe? Tem aqui, o bairro Vicentina, onde ele se criou, enfim, na região que ele se criou, e ele mostrando aqui várias situações, enfim, são vários vídeos. Se você entrar lá no Instagram do Marcelo Pitol, você vai ver, pessoal, são muitas situações realmente que deixa a gente triste, né, preocupado. Tem uma parte lá que a água baixou cerca de 1,80 m e mesmo assim ainda está alagado. Olha só, 1,80 m é quase a minha altura. Então, assim, é realmente uma situação muito complicada e o Marcelo Pitol ficou de amanhã, de repente, conversar com a gente, trazendo um pouco essa situação. Tinha lugar lá que a água passou de 5 metros. É verdade. Porto Alegre, né? Porto Alegre, ali... Aquela área onde era o estádio do Grêmio, a rodoviária. Campo eu Bom, morei enfim. 4 anos ali.
Pois é, então você conhece aquela região ali. Toda. Outro que eu conversei também foi com o Fabrício, ex-goleiro do Guarani, teve uma passagem rápida por Tá casa. no Internacional. Tá no Internacional. Isso. O Fabrício, inclusive, estava ajudando a distribuir almoço lá. E eu conversei rapidamente com o Fabrício não estava podendo conversar comigo, acho que é São Leopoldo, a cidade do... São Leopoldo, é metropolitano. Pronto, a cidade de São Leopoldo, a cidade do Pitol. E o Fabrício não estava podendo conversar com a gente, porque ele estava no meio do frenesi. Mas ele disse que a situação é muito difícil, complicada, e assim, e continua chovendo. Muita água. Continua chovendo, hoje à tarde voltou a chover, então assim, é uma situação difícil dos gaúchos, e tudo que você puder fazer para ajudar é importante, tá bom, gente? Então depois a gente vai colocar aqui no Instagram do Replay, vamos trazer também aqui no YouTube, também o link para o pessoal poder participar numa boa e também ajudar os gaúchos que passam por momentos difíceis, tá bom, gente? Pessoal que tá no Instagram, vem pro YouTube, que a gente tem muita coisa para rolar aqui. Guto Vital, pai da Gabi, tá aqui. Vem pro YouTube, Guto. Samuel Penha, professor Thaleson, José, Manuel, o Jefferson, o Fábio França também tá por aqui, a Marilis também por aqui, Angelim, Ricardinho, Cosmo, enfim, galera, vem pro YouTube. R4. Galera boa que tá por aqui, galera do R4, enfim, um abraço bem forte. Abraço, todo mundo vindo pra cá. Grande Ronaldo Angelim, pessoal que tá sempre André acompanhando Lemos, a gente aqui. Companheiro. Galera tá sempre acompanhando. Vamos falar daqui a pouquinho do Icasa, do Barbalha, do Crato, do Cariri. Daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu falar para você que tá querendo manter a forma em dia, procure o espaço de dança Aline Silva lá no Crato. Você pode manter a forma dançando. Você dança, Celso Lima? Não, já foi bom nisso. Já foi bom, né? Já foi Você bom. tem que reativar tá bom, as suas danças. As Tem várias fotos modalidades agora- lá com o Agora espaço de dança Aline Silva. só bato palmas e canto louvores ao Senhor. Pois pronto, mas dança também. Vá no Espaço Dança Aline Silva, atividade física, mantenha a forma. Espaço Dança Aline Silva fez um baita no evento, primeiro se permita, foi muito bacana. Vai lá no Instagram, Espaço de Dança Aline Silva, tá bom? Bom, vamos aqui no oferecimento de Cachaça Luando, uma delícia de cachaça. Falar aqui com o presidente Zé Ivan. Zé Ivan, já passou ali o momento difícil, se acostumou com a lida de ser dirigente de futebol profissional, Zé Ivan? Mais ou menos, né? A gente fica ainda aquela gostinho de quero mais, né? A gente sabia que tinha montado um time que era para chegar, mas infelizmente o futebol é dessa forma, né? A gente vai convivendo, vai deixando aquela paixão de torcedor e vai virando um administrador, né? E graças a Deus a gente contou algumas dificuldades, mas a gente conseguiu superar, né? E estamos buscando a continuidade, né? Botar o Guarani para andar, porque muitas vezes as pessoas assumiam, terminavam o campeonato, o time voltava a estaca zero. Já na nossa visão, a gente não tem essa visão de abandonar. Nós temos um projeto a trabalhar o Guarani a longo prazo, recuperar, né? O mandato lá são 3 anos, né? 3 anos. Vamos trabalhar, né? Estamos buscando situações para que o Guarani continue andando, né? Não é fácil, é muito difícil. Eu acho que de umas coisas mais difíceis que eu enfrentei na vida foi ter buscado o resgate do Guarani, que não era fácil. Time sem credibilidade, sem estrutura, e a gente com dificuldade, mas sabendo que tinha capacidade para gerir o Guarani, e a gente saiu bem, graças a Deus. Não conseguimos o objetivo, que era o acesso, mas dentro do projeto que eu planejei, eu acho que a gente saiu acima do que a gente imaginava, entendeu? Uhum. Ô Zé Ivan, quando você assumiu, a gente esteve inclusive lá na Pizzaria do Val, que é o vice-presidente, e o discurso era de reunir todo mundo, ex-presidentes, todo mundo se abraçar, juntar as mãos, e no meio do caminho você estava meio irritado, chegou a entregar o cargo, que teve gente que abandonou, enfim. Como é que está a situação hoje? As pessoas que iam lhe ajudar aqui, iam dar as mãos, continuam contigo ou não? Como é que está a situação agora? É o seguinte, trabalhar no futebol não é fácil. Você tem que estar dedicado 24 horas, tem que ter tempo para se dedicar. Então, no decorrer, depois da eleição, começa as pessoas a achar que não tem tempo, que não pode, não deve. E eu tinha um caminho traçado, que era conseguir botar o Guarani para andar. E fui buscando situações, e não paro de buscar, né? A gente todo dia bate em uma porta, pede a um, pede a outro, para que as coisas aconteçam. Tem hora que você se irrita, dá vontade de desistir, mas a gente tem uma paixão muito grande por esse clube, entendeu?
é um clube tradicional. Você, quando viaja para as cidades aí, você sente o carinho das pessoas pelo Guarani. Eu tenho buscado um resgate, não só no Juazeiro, mas fora de Juazeiro. Sou, às vezes, ovacionado por torcedores do Icasa. Como domingo eu estava em minha loja, chegou uma senhora e dizendo que era minha fã, mesmo torcendo no Icasa, mas admirava pelo trabalho que eu venho fazendo no Guarani, né? E eu falei muito obrigado. Mas como assim? Ela disse, eu acompanho, eu assisto o rádio todo dia e admiro você no projeto desse sozinho. Fez um time muito bem competitivo. Ela bem, a senhora bem inteirada mesmo, né? Então são essas situações que motivam para a gente buscar. Eu, durante esse período que a gente está à frente, eu aprendi muita coisa, né? Eu sei as limitações que a gente tem, sei as divergências que a gente tem também, né? Que são muitas, que às vezes fica aquela situação de vai ou não vai, mas a gente também tem que superar, né? Porque senão o projeto fica no meio do caminho. E eu tenho buscado me capacitar e buscar força para que a gente consiga, né? Tocar esse projeto e resgatar o clube, como eu busquei, né? Todos os pessoal que trabalharam comigo viram como é minha gestão, participativa, dialogando, conversando. Não tem isso, não faço isso, dependendo do que tem para fazer, eu faço. A parte financeira pesou muito, porque ficou só a cargo de uma pessoa, né? Então fica muito difícil. Mas mesmo é verdade assim, que você vendeu até um veículo seu para poder arcar com as despesas? Vendi, porque assim, quando você assume uma responsabilidade, a gente tem que honrar o que assumiu, né? Então eu vi que estava muito difícil só tirar dinheiro dos meus comércios e investir, estava ficando difícil, né? Então eu achei melhor desfazer do carro, porque não ia atrapalhar a minha situação financeira, entendeu? Mas graças a Deus a gente vai dar a volta por cima e a gente vai recuperar, se Deus quiser. Celso Lima. Zé Ivan. Porque senão eu vou imaginar que você veio com a camisa agora para fazer média com o homem. Não faça média, não. Rapaz, esse pessoal do Instagram, vem pro YouTube, viu? Vem pro YouTube. Você vendeu um carro para cobrir as dívidas lá no Guarani. Você deu esse dinheiro ao Guarani ou você emprestou? Vai querer de volta depois? Rapaz, é o seguinte, a gente quando investe em um projeto, você pensa em retornar, né? Porque a gente não tem um poder aquisitivo para dizer eu dei, né? Todo mundo que entra, todo mundo vai fazer uma situação de investimento. Eu fui um investidor. Então você investi no Guarani, porque não era compatível como gestões anteriores. Como né? é esse investimento, Zé Ivan? Você emprestou o dinheiro lá, emprestou você bota do seu bolso. Não cobro não. Não cobra juros. Não. É uma situação que você vai buscar a você honrar. Vamos supor, eu trago um jogador, trago uma cozinheira, trago um roupeiro, aí você trabalha e sai sem receber, tá certo? Não, tá certo. Então não tem, o time não tinha condições nenhuma. O Guarani, se você chegasse lá, procurasse um beão, não existia. Se procurasse uma panela para cozinhar, não existia. Então isso aí a gente buscou tudo. Melhorar os alojamentos, comprar cama, comprar colchão, equipamentos de cozinha, reforma de alojamentos. E aí foram os investimentos que elevou as nossas despesas. E não era justo você assumir e ficar com aquele blá blá blá, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas você não respondeu minha pergunta. Eu quero saber se você vai tentar tirar esse dinheiro de volta para você. Lógico que sim. Você emprestou o dinheiro e você vai querer de tirar. volta. Agora, você vai tirar, por exemplo, eu não vou nem perguntar quanto foi que você emprestou ao Guarani, mas, por exemplo, você emprestou 50, você vai tirar só 50. Exatamente. Você não quer nada do Guarani. Eu sou capaz até de botar mais. Entendeu? Porque eu quero ver... Não, se vai continuar na presidência, pode ter certeza. Agora, Zé Ivan, eu sei que tem a dificuldade financeira, mas tirando a dificuldade financeira, que eu gosto de falar da coisa dentro do campo, o que é que você achou mais difícil? Foi trabalhar com jogador, treinador. O treinador lhe deu muito problema? O que foi que aconteceu? O problema mesmo do futebol é o financeiro. É o financeiro. Você tendo dinheiro, tudo se torna fácil. O resto vai embora. Porque é uma situação que no futebol, até para o jogador espirrar, você tem que pagar para ele. É verdade. Então, Por que foi que o Alexandre foi embora, o treinador? O Alexandre é um cidadão, um cara baita cidadão, uma pessoa muito bacana. O trabalho não fluiu.
E pessoas que ele contava com ela, acabou não ajudando o projeto dele, entendeu? Porque futebol é uma coisa assim, muito dinâmica. Você tá dentro, você vê muitas situações que você não imagina. Vamos supor, eu sou o treinador, fala, Celso, bora comigo, tu vai trabalhar comigo num projeto. Mas chega lá, tu não tá imbuído do projeto, tu não tá dedicado. Aí você... É complicado. Então ele enfrentou umas situações e por ele ter um coração muito bom, se você conviver com Tinha Alexandre... muitos adoradores da noite lá no time do Guarani. Alguns. Alguns. Ei, essa aí foi boa. É o quê, Os adoradores da noite. E é o menino tem direito. muitos. E é o menino que não aceita ser reclamado. Né? Mia por tudo é pior do que gato. É pior do que gato. E não quer ser chamado a atenção. Cheio de não me toque. Os adoradores da noite. Essa foi boa. Só que eu aprendi nessa agora, que na próxima agora, adoradores da noite, na primeira noite que ele sai para adorar, no outro dia ele tá fora. Tá certo, Zé. Pode ter certeza. Não teve a penitência. E o que foi que aconteceu com o Jorge Luiz? Que chegou no Guarani, ficou uma semana e foi embora. Não, foi problemas particulares, né? Problema dele, particular? Particulares, foi. Eu ouvi dizer que aconteceu alguns episódios com você. Eu vou falar não, aqui. Comigo não, ele sabe Eu vou falar aqui. Se for verdade, você diz. Se não, você quiser responder, você responde. Você fica pode à vontade. perguntar que eu respondo. Eu ouvi dizer que você proibiu jogo, treino de time reserva para não sujar o uniforme. Aconteceu isso lá no Guarani? Aí não é. Aí é. Rapaz, isso aí são que nem aquelas histórias que não adianta nem você contar. Porque eu não sou tão infantil desse jeito. Eu acho que material pode usar. É uma coisa que tem hoje no Guarani, é material. Faça a questão que use. Que quando chegou não tinha. Não tinha. Oxi. Vem pergunta quem tá lá, o que era o Guarani. Zé Ivan, não é só essa senhora que é sua fã, não. Eu também sou. Certeza. E eu sou fã, não é só seu, não. Eu sou fã desse pessoal que trabalha, que toca o Guarani, que administra o Guarani. Porque eu vou dizer a você, Tony Souza, você administrar um time que a torcida... Eu ia dizer que não tem torcida, mas me perdoe aí os torcedores do Guarani, que o Guarani tem torcida. Acontece que a torcida do Guarani é pequena, e sempre foi. Sempre foi pequena. Agora, nos anos 80, eu vi sim a torcida do Guarani dividir o Rumeirão com a torcida do Icasa. Nós lotávamos o Rumeirão, 79, 78. O que foi que que até Fonseca me disse isso, Jurandir me disse isso. Lotava, Jurandir é isso. O Wilson Bezerra me dizia isso. Rapaz, era dividido o Guarani e Icasa. Nós lotávamos aquele Rumeirão. A Rumeirão. coisa mais linda do mundo era o jogo de Icasa e Guarani e Rumeirão. Mas mesmo assim, Celso, o pessoal tem a mania de dizer que o Guarani não tem torcida. Mas deixa só terminar meu agora, raciocínio. Vamos debater essa situação. O que foi que aconteceu? Olha as campanhas que vem acontecendo, as Pronto, eu ia falar agora. Situação, né? O que foi que aconteceu com a torcida do Guarani? O time do Guarani parou um tempo, né? Ficou, parece que alguns anos parado. Muitos anos parado. O time do Guarani não evoluiu, não conquistou Voltou títulos. Com pessoas, né? Que não tinham projeto a longo prazo. O torcedor do Guarani, eles foram envelhecendo, faleceram alguns. E algumas crianças, elas cresceram vendo o Icasa crescendo e foram torcer o Icasa. E a torcida do Guarani ficou um tanto ou quanto defasada. Eu lembro de uma época, Celso, que, por exemplo, quem assumiu o time do Guarani, porque estava ameaçado até a parar, foi Zé Carlos Piancó, lá de Jardim. Que teve um tempo, acho que até era o Jorge Bacalhau, que era o treinador. Os caras treinavam no Parque da Cidade. Eu lembro que quando o time ia viajar, às vezes ficavam no Castelão, e os caras pegavam aqui, levavam a feira, com uma cozinheira para levar para lá. Porque tem uma situação aí que estava o Guarani arriscado a fechar, acho que 97, 98, se eu não me engano. 98 por aí, e Zé Carlos Piancó, tem muita gente que nem lembra, mas Zé Carlos Piancó, que depois foi presidente do Jardim, que é dentista lá no Jardim, foi presidente do Guarani no finalzinho dos anos 90. É isso mesmo. É porque assim, ó, o que é que acontece? O Guarani sempre foi assim, assume uma gestão, termina o campeonato, abandona. Eu já penso de uma forma diferente. Vamos trabalhar, fui buscar o quê? Assim que eu assumi o Guarani, montei logo a categoria de base, fomos vice-campeão, eliminamos o Icasa lá dentro do CT Praxedão. Praxedão foi uma resenha grande. Só perdemos pro Campo Grande porque tem um time mais bem treinado há muito tempo, 2 anos, o Guarani 1 mês. Não... Então a gente já chegou para mostrar nosso trabalho. Continua o trabalho de base do Guarani? Agora é que a gente tá forte. Agora a gente tá do sub-15, sub-17, sub-20. E em breve eu vou estar abrindo sub-11, sub-13. Quem está organizando lá? Quem está na coordenação? Nas coordenação agora tudo é eu. Agora é eu que mando em tudo. E o Guarani, Tony? Não estou pagando. Se eu estou pagando, quem manda sou eu. Quem é o treinador?
Treinador, nós temos o Val Ceará, que é o Pantanal, nosso amigo Eu Pantanal, pensei um cara que era com ele bom também. trabalho. Eu quase que assumi, mas agora eu vou ficar na suplência. O Guarani, Zé Ivan, e você sabe disso, como bom torcedor do Guarani que você é, que o Guarani, ele tem uma tradição. O Guarani sempre formou grandes times Tem com camisa, jogadores né? de Juazeiro. E é isso que a gente vai Tem buscar. um tempo que era Juazeiro, Barbalha, que é uma turma boa também de Barbalha. O time do Guarani... Missão Velha também. Eu sempre presenciei isso. O Icasa trazia jogador de fora. O Icasa teve um time aí que era Zé Carlos, Sócrates, Dirinho, Alberi, não sei o quê. E o Guarani pegava aqueles meninos ali do mercado, pegava o Icasa e metia no couro no Icasa. E era uma festa. Tinha um cara aí chamado Zé Nilton, ponta direita, que você deve conhecer. Eu conheço demais. Aquele Zé Nilton, uma vez, ele fez um carnaval desgraçado em cima de João Carlos Tigre. Um negão de 2 metros de altura que estava estreando no Icasa naquele dia. Rapaz, ele acabou com aquele jogador. E o jogador era bom. Mas o que é isso? É a tradição que tem o Guarani. É isso que a gente tá buscando. O Guarani buscando, sempre formou grandes times com jogadores aqui de Juazeiro e da região do Cariri. Aí você falou, Pantanal, tá e quem mais? Agora contratei o Márcio Tarrafia também, que está fazendo parte da nossa comissão. Vai né? ficar trabalhando na Aí base. temos preparador físico, treinador de goleiro. Temos uma comissão completa, Só pra base. só para base. E tá tudo trabalhando lá no CT do Guarani. No CT do Guarani. E estamos fazendo avaliações aqui na região, né? Graças a Deus a gente teve há poucos dias em Aurora, foi um sucesso. Esse final de semana foi um grande evento que a gente fez lá em Milagre, né? Vai dar certo. A gente continua nesse trabalho. O Celso estava falando aí que saiu esse boato aí que tinha pedido. Como era? Um treinar. Não, pai, não. Por causa do material. Vamos fazer um jogo de treino aqui com jogadores que não jogaram, que não participaram do jogo. Aí Zé Ivan disse: não tem não. Vai sujar o uniforme, não tem ninguém pra lavar. Que negócio foi Mas esse? surgiu a história também depois. Que também durante o Pronto, mas essa daí Zé Ivan já desmentiu. Já desmentiu. Agora eu vou botar outro que surgiu também. Outra. Que você queria escalar time com os treinadores do Guarani. Teve isso também, Zé Ivan? Nunca se meti. Parte de vestiário, nunca fui. Com nenhum dos três. Agora eu só passei uma ordem. Eu digo, fulano, não vai nem para relacionado. Deixa ele na bancada que vai embora. E passei essa ordem. É uma situação diferente. administrativa. Porque eu precisava ter essa atitude. Porque eu estava vendo o Guarani 5 correndo e 5 andando em campo. Que eram os adoradores da noite. Os adoradores da noite, esses menininhos aí. Nunca cheguei em vestiário dizendo escala A, escala B, porque eu acho que se for para mim contratar um treinador e eu tá mandando, para mim não vai servir. Nem na base eu nunca... Vai lá e assuma o time. Você pensa Agora eu disse no dia, se fulano não ficar, fulano eu vou assumir, porque eu não vou contratar mais um treinador para mais um jogo. E o fulano era Severo. É. Se Severo não ficasse, eu virava. Era. Aí você ia virar Severo treinador. disse, eu vou. Se ele não fosse, eu ia, só faltava um jogo. Conversei com o elenco, os caras disseram, seu Zé, se eu fizer aí, nós estamos com o senhor. Aqui é fechado com o senhor. Aí pronto. Já tinha, os adoradores não já tinham de bola. Tem os adoradores da noite e tem os adoradores de conversa, né? Os adoradores de conversa quer pregar conversa todo dia que não é verdade. Aí rolando um boato aí que Zé Ivan não tinha pago, eu digo, escolha um jogador que jogou no Guarani que não recebeu, para mim mandar o número agora para você ligar. Todos eles receberam. Então, ponto, para de conversar. E outra coisa, se eu tô devendo, faça uma campanha e venha ajudar a pagar, deixa de conversar besteira. O time do Guarani ficou devendo muito depois do campeonato? O Guarani não deve nada a ninguém. Quem deve é Zé Ivan. E vou pagar, porque eu sou homem. Onde eu pego, aliás, eu não assino papel, não, é só na palavra. Zé Ivan deve muito? Não, Zé Ivan não deve. Eu me dividei por causa do Guarani. Zé Ivan só compra à vista. Se chegar uma peça de roupa lá na minha loja, eu compro à vista. Mas hoje tem quantos mais ou menos sem receber do time do Guarani? Do Guarani, 0. Todo mundo já recebeu já? Todos. Ou seja, Série B não tem mais nenhum débito com elenco. Eu tenho 2 compromissos para mim fechar, todas. Foi a de Jorge, que ele trabalhou uma semana. Eu disse, Jorge, estou aguardando, estou esperando um restante de um repasse, mas eu vou fechar com ele. E também o Dodó. Mas toda vida eu explico, fico mandando, eu não sou homem de estar recebendo cobrança. Eu digo, eu vou fechar o elenco, fechar todo mundo. Graças a Deus terminei de fechar. Era mixaria, 200, 300 a 1. Mas quem ganhava 5 mil recebeu, quem ganhava 4 recebeu, quem ganhava 500 recebeu, cozinheiro recebeu, então tá todo mundo pago. Dodó, quem é o Dodó? Dodó, que ele tava trabalhando na base, Dodó jogou em casa, certo, é um cidadão, um cara de bem. Não, seu Ivan, não se preocupe, não pode trabalhar. Que ele ficou trabalhando um tempo na base. Ele trabalhou com a gente, aí ele disse, não tem mais saco para futebol, não, eu quero fazer meu projeto de Deus. Ele tem um projeto evangélico da igreja dele. Ele é um cara muito bom. Ele ainda bate uma bolinha, mas... Exatamente, mas é assim, eu vou estar mentindo para quê?
Não tem motivo para isso. Então, quando você está à frente de um projeto, eu fui obrigado a me sacrificar. Então, as pessoas me conhecem. Fulano, tu pode me prestar X aí? Então, me dê um prazinho e tal. Porque surgiu, eu vou até colocar, surgiu essa situação aí depois desses comentários, e toda vez era para conversar com o Zé Ivan, e foi exatamente no período que o Guarani viajou, aí depois veio quartas de final com o Cariri, enfim, e aí o caso não encontrava o homem, era para cima e para baixo. Porque surgiu, inclusive, essa situação logo depois, esses comentários, depois, eu acho que foi quando foi o jogo, foi a saída do Jorge saiu, eu liguei para o Jorge chegou para mim e disse, Tony, eu estou saindo por assuntos particulares. Aí eu disse, aconteceu alguma coisa, teve algum problema, não sei o que, isso, não, eu estou saindo por assuntos particulares, se alguém perguntar, se você quiser fazer até uma matéria, a minha versão é essa, eu estou saindo por assuntos particulares, aconteceu uma situação, procurei, já falei com a diretoria do Guarani, o Severo até pediu para eu ficar, mas como esse assunto particular é uma coisa inadiável, não tenho como fazer, eu não vou ficar para prejudicar o time. Então eu não vou poder ficar. E aí depois que surgiu essa situação, eu acho que foi o Mondragon que foi liberado para Salgueiro. Foi. E aí depois disseram, não, foi o presidente que liberou o Mondragon. E aí depois veio essa história de que o Zé Ivan poderia ter tentado escalar o time, que eu cheguei a perguntar ao Jorge também em nenhum momento falou sobre isso. Vamos para a polêmica que eu vou conversar. O que é que a gente está aqui? Eu estou à frente de um time, estou me sacrificando para levar esse time. Então tem hora que tem situações que a gente tem que ter a hombridade de enfrentar a realidade. Se você vai para um jogo, nós já não tinha problema de cair, nem de disso ou daquilo, precisava descansar. Aí eu descanso Tony, descanso Celso, descanso fulano e boto para jogar o jogador mais velho. Aí a gente é obrigado. Fulano, se vai descansar, pode deixar fulano também aí fora. Então não é escalar, né? É reconhecer uma situação que não era jogo para você jogar aquele jogo lá do Quixadá, um campo muito pesado. Itapipoca, que digo, o jogo do Itapipoca, então era um jogo muito difícil, e a gente sabia que a gente precisava de Mondragon, né? Mas o principal jogador do time não era escalar, era você fazer uma reunião, você conversar. Deu a sugestão. Porque eu acho assim, é uma pessoa que ele jogou todos os jogos. E eu acredito que foi o principal jogador. Foi um grande nome do Guarani. O Guarani não ter passado por situações piores. Não é que nós tínhamos um time que era para brigar de igual com todo o time. Só que sempre, todos os jogos, o Guarani 5 correndo e 5 andando em campo. 5 correndo e a gente brigando. Ia para pré-eleção, no vestiário, tira fulano, bota fulano. Porra, tu vai ficar aí olhando, tu não vai jogar? Aí a gente, porque é chato, imagine se você fosse brigar ali no rebaixamento, você com investimento de primeira divisão. Qual era a folha do Guarani, Zé Ivan? Eu acredito que nós estávamos beirando 90 mil nossa folha. Porque tinha muito jogador, 4 mil, 5 mil, uma comissão técnica e tal. O futebol é complicado. Eu estou ouvindo o Zé Ivan falar, e eu sou fã de tudo que é treinador de futebol. Aí o presidente diz, tem treinador que diz, olha, eu não aceito interferência do presidente, ninguém escala meu time. Aí o presidente diz, não, mas quem paga as contas aqui sou eu tenho que opinar. Então, opinar, o presidente pode. Se eu fosse um treinador de time profissional, presidente, senta aqui, o que é que o senhor está vendo? O que é que está pensando? Não, eu penso acho que é o certo, assim. E a gente era muito de conversar. Aí eu, como treinador, o que é que eu faria? Não, presidente, olha, o senhor está equivocado, aqui está assim, está assim, está assim, está assim. Porque o planejamento dentro do campo, Zé Ivan, é do treinador. Eu acho que se você pediu, olha, vamos descansar o Mondragon? Não, tudo bem, presidente. O senhor está pedindo, mas eu não vou descansar. Não, mas é assim. E era um jogador, olha, era um jogo que não... Era um jogo que eu acho que era um dos jogadores principais. Não valia mais nada o jogo? Não, foi o jogo da Pipoca. O time do Guarani já estava classificado. Não mudava nada. A única coisa que poderia mudar era a posição na tabela e seria o adversário. Porque o Guarani, por exemplo, se ele vence o Itapipoca, dependendo dos outros resultados, ele poderia pegar o Itapipoca nas quartas de final. E acabou que não aconteceu. O Itapipoca venceu e aí já estava certo Cariri e Guarani naquela ocasião. E você vê que a gente às vezes tem essa visão, não é questão que a gente paga. E tinha até que o Tiradentes ganhar. A gente conversar, fazia o Guarani sempre, a gente sentava, ver o Severo, quando era Alexandre, quando era Jorge com o Severo, mas dizer a escala fulano, bota fulano, não tem interesse nisso, porque não dá. Agora, nessas horas, você tem que entender qual é o melhor para o clube. E eu estava certo, você vê, quem foi o melhor jogador nos 2 jogos contra o Cariri? Mondragon, né?
Não, eu acho que o jogo que o Mondragão menos Você vê que trabalhou... eu tava certo na Os forma de dois pensar. jogos que o Mondragão menos trabalhou foi o jogo do Pacatuba, lá no Inaldão. Mas aí, Ivan, Que goleiro foi o não jogo cansa, que o não. Guarani venceu, acho que 2-0, se eu não Goleiro me não engano. cansa, não. Não E cansa. foi o jogo 2-0. 42 anos. Não, vai, pega. E outra, e o Mondragão estava fazendo defesas espetaculares. Agora, E ele foi muito importante. Eu acho que foi bem que ele Cidadão. trabalhou, foi o Pacatuba, que Bom, inclusive bom. foi um jogo Dá que o Jorge goleiro. surpreendeu, colocando os dois alas de pontas, que foi o Eriquim Uhum. e o Dudu Caririaçu, que jogaram demais, e o Guarani perdeu uma carrada de De gol gol. naquele jogo. Exatamente. Perdeu muitos gols, realmente. Mas teve essa Mas, situação. Ivan, eu tô aqui, rapaz, lembrando de uma coisa, eu queria fazer essa pergunta a você. Pois Que é fala. polêmica ele. Como é que você se sentiu na hora da cobrança daquele pênalti de Dudu Baiano? O que é que você pensou naquela hora? Você Pai, pensou, só tristeza, porque... mas você achou que ali foi Não. uma jogada assim de jogador de classe, inteligência, ou foi irresponsabilidade, na sua opinião? Vou chegar agora. Quando foi no dia seguinte, saí de casa, fui almoçar com o elenco. Eu digo, depois do almoço eu quero uma reunião com vocês. Todo mundo achou que eu ia. Eu digo, pessoal, obrigado a cada um de vocês que participaram desse grupo. Foi um grupo assim, assim, tal. Aí ele chamou o presidente, eu queria conversar com o senhor, pedir desculpa. Eu digo, você não me deve desculpa. Você agiu de uma forma inconsequente, irresponsável, e que você sabe que o maior prejudicado fui eu. Porque você imagina se nós conseguimos essa vitória, a gente estava em busca de um acesso. Então, porra, se tu perdesse, dava uma cacetada. Mas também a gente analisando a situação, ele foi um menino que ajudou muito. Ele jogou o campeonato quase todo lesionado. Ele bateu aquele pênalti, mas mal ele estava conseguindo mandar. Então, se a gente fosse culpar, não é só ele. Nós tomamos um gol já no final do jogo, de lateral. Exato. Nós saímos com 2 pênaltis, não conseguimos fazer. Então, não é só culpar um. Então, foi um conjunto de erros. É porque a forma que ele cobrou o pênalti meio que ofuscou Não, os outros dois que exatamente. perderam. Porque o Mondragão pegou 2 bolas, outros 2 do Guarani também perderam. Mas a forma que ele bateu, ninguém fala nos outros 2. Só fala naquele Exatamente, é por tanto isso que perdido. na hora que eu fui reunir Que se com o entra é grupo, golaço. Em Quando perde, é 86 você irresponsável. só Então, lembra de isso. Zico, mas teve... Eu acho tiveram Sócrates e outros. Júlio César perderam Perderam. depois. Eu acho que quando foi afunilando, aí ele ficou pro último pênalti, eu acho que ele já foi ali meio sem confiança, pela parte física, que ele já estava muito debilitado, né? Que foi muito pesado. O jogo foi um jogo, aquela chuva, eu acho que atrapalhou o atraso do jogo. Então, a gente vai ganhando aquela coisa de administrador, de estar à frente de um projeto que, às vezes, não é só a razão, né? Tem que agir, às vezes, com o coração. Eu acredito muito que o jogador não faltou empenho, não faltou dedicação, faltou ali um conjunto. Eu ainda tentei correr pro gramado para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa. Porque eu estava vendo que tinha possibilidade, mas não conseguia entrar. Porque tinha situações que tinham dado para sanar. Se eu tivesse como auxiliar ali... Por exemplo, uma situação ali. Se você tivesse entrado em campo, poderia ter tentado. Conversado bem com o elenco. Quem estava bem para bater. Quem fosse entrar na substituição, já ter certeza que ele estava entrando para bater. Mas isso é coisa do treinador, Zé. Então, é por isso que eu digo. É isso. Você é presidente, você não pode fazer isso, não. Isso é Ei, coisa meu do filho, treinador. quando você tá ali na frente, um torcedor vendo seu time com um pé Na classificação. na classificação, velho, você vê aqueles últimos minutos, não é só na primeira, foi no primeiro jogo nosso contra o Cariri, nós fomos tomar aquele gol no finalzinho. São situações, nosso jogo contra o Icasa. O Guarani, como eu falo, ele muitas vezes ele perdeu para ele mesmo. Inclusive, depois do jogo do Clássico, no jogo com o Icasa, a gente até colocou aqui no replay, que repercutiu muito essa entrevista que o Leandro Santos fez com o Mondragón dizendo, tem que ter coragem para jogar Clássico. E é uma fala forte de um jogador experiente, de um líder do grupo. Ei, um é cidadão, forte. aquele rapaz ali é uma pessoa demais. diferenciada. E ele disse uma declaração forte, tem que ter coragem para jogar um Clássico. Então ali já mostrou que ele não estava satisfeito com o desempenho do time ali, forma que perdeu né, também. Tony, o que é que a gente vê assim? A gente fora, depois de você de cabeça fria, um mês depois, a gente vai analisando, poxa, tão pouco faltou. Mas eu acredito muito. Se a gente tivesse planejado as coisas bem planejado, já sabendo que a gente treinou a semana todinha quem era o batedor, na hora de escalar,
fulano tá bem, os que saíram bem, que vai bater. Então, praticamente, nós perdemos os principais jogadores no decorrer do jogo. Nós perdemos o Kaká, nós perdemos o Alê, nós perdemos o Renatinho. Não, que eram jogadores importantes para os importantes, o Jorge Belmonte, que nós perdemos desde o primeiro jogo contra o Icasa. Então, foi situações que no decorrer do campeonato, o Guarani foi se tornando um time mais caro, porque não dava o resultado, contrato, não vai contrato. Então, a gente não faltou aquela coisa de buscar botar o time para brigar, porque quando a gente assumiu, os caras achavam que a gente ia botar um time de categoria de base e tudo, um time para brigar para não cair. A gente botou um time que não dava para pipocar para ninguém, não. Zé Ivan, quem foi que contratou esse... Quem contratou esse time para disputar o Campeonato Cearense? Foi Severo? Eu e Severo, foi não. Severo foi muito dois. Importante. Ele é uma pessoa, tudo que ele fazia, ele conversava comigo. Em momento algum, o Severo tomou nenhuma iniciativa sem conversar comigo. Foi ele que trouxe o treinador? Nós tudo combinado, a gente planejava. Porque o Alexandre já era nós já vinha estudando ele antes de... Que ele teve no decisão, né? Teve decisão no Pernambuco. E é uma pessoa que eu tive, nem diz, do futebol é uma pessoa que eu quero levar pro resto da minha vida. É um grande amigo que eu tenho hoje, nós conversamos quase que todos os dias. Não só ele, como a Luísio também, o nosso preparador de goleiro. Então são pessoas, o Mondragão, o Juca... Quase eu fiz muita amizade. O cara, não, o presidente não pode ter amizade. Pode. Você tem que ver quem as pessoas que realmente... Você não pode ser inimigo dos jogadores. Mas não tem pessoas que têm essa arrogância. Eu quero jogador, não vou falar. Não, eu era muito amigo. Mondragão, nós sempre estamos conversando. E ele disse, olha, presidente, o futebol às vezes não merece uma pessoa que tem o senhor, uma pessoa humilde. As coisas que eu vi o senhor fazendo. Honesto, acima de tudo. Pagou a todo mundo, então isso aí é muito bonito. A gente, a alimentação de primeira. Presidente, Zé Ivan, e essa história de ter ficado botando boneco lá, os adoradores da noite, eu acho que foi o adorador da noite, não sei se era um dos tais, mas soube que teve até questão de polícia, de BO, eu tive essa informação, depois do campeonato, disse, olha, teve jogador lá que Zé Ivan foi fazer BO porque não queria deixar o alojamento do Guarani. Teve isso? Teve, porque assim, ó, existem situações, até o jogador disse, rapaz, eu tenho, pronto, Mondragão, o Belmonte, que era o mais veterano do grupo, ele dizia, rapaz, eu já vi jogador fazer briga para receber, mas para não receber, essa é a primeira. Aí a gente gosta tudo direitinho, rapaz, teu dinheiro tá aqui, tu quer ir embora, falta quanto, tá aqui tua passagem, eu não vou. Rapaz, tu vai ter que sair. Isso aqui é um embora por quê? Porque lá no CT do Guarani, o negócio lá é confortável. Lá faz frio, é fresquinho. O cara vai deixar de estar no lugar daqui. Tá no calor. E o cara namorando, apaixonado pelas negras. Essa era outra. Então o rapaz estava apaixonado, não queria ir embora. Rapaz, às vezes a gente vai vivendo e nunca aprende tudo, né? A gente, cada dia na vida da gente, até uma topada é exemplo de ensinamento, né? Quando a gente pensa que viu tudo, viu tudo, não é... Porque eu ficava assim, poxa vida, como é que pode? Eu digo, cara, eu botei 5 para ir embora. Todos 4 aqui, todo mundo já tá em casa e tudo. Só tu que quer criar problema, que nem Mondragão. Seu Zé, o senhor tá aí de parabéns. O senhor trouxe 35 jogadores, mais ou menos, 34. Só teve problema com um, então tá não bom tem muito o que reclamar, não. Teve que chamar a polícia mesmo? Teve? Não, a gente só registrou um BO por ele estar se apropriando de uma propriedade particular, né? Quem era o jogador? Não, vamos deixar isso pra lá. Depois você gosta de polêmica. Não, eu só tô fazendo a pergunta, né, Celso? A resposta é sua, a pergunta é minha. Não, vamos deixar em off, né? Mas fez o BO assim, e depois foi embora. Não, aí você vê como é as coisas. Ele foi embora, não quis receber. Eu vou me embora, não quero receber. Depois a gente começou a conversar, ele se desculpou. Eu falei, pô, tu é um cara... Mas não tem medo depois desse negócio de não querer receber, depois querer botar o time na justiça? Aqui, se ele botar, ele pode botar por outra coisa. Mas por falta de receber, tá aqui os Pix, tudo aqui no meu celular. Tá os Pix, tudo direitinho. Eu só paguei em Pix, que é pro cabo não dizer. Aí o Pix é prova, tá lá. Mas é uma coisa assim, a gente conversou muito, eu falei com ele, eu digo, cara, tu tem muito futebol pela frente, só que tu tem que virar profissional. Respeitar os outros, respeitar treinador, respeitar preparador físico. Ô Zé Ivan, me diga outra coisa, que o Guarani nos últimos anos acabou meio que ficando falado no futebol cearense por suspeita de manipulação de resultado. Né? Isso aconteceu no ano passado, o time acabou rebaixado para a Série B. Surgiu essa situação, houve alguma procura, teve
vocês chegaram a receber algum assédio de pessoas ligadas a essa questão de manipulação de resultado e chegaram a identificar alguém que chegou no Guarani, jogador, enfim, também desse meio? Porque quando diz assim, às vezes tem um time que tem ali, aí sempre tem alguém, opa, vou ver se dá uma brechinha ali, vou ver se consigo. Vocês conseguiram identificar alguma coisa? Chegou alguém? A gente, desde que assumiu, o principal objetivo nosso era resgatar, né? Fazer o futebol verdadeiro. Foi o mais que o Dr. Mauro pediu, que a gente não aceitasse, ficasse esperto, a jogador. Você fala Mauro Carmelho, presidente da federação. Foi muito, ele conversou, me incentivou muito a assumir, se propôs a ajudar, nos ajudou, né, em algumas situações. E ele pediu, e a gente, em momento algum, não acontece quando você não dá liberdade. Meu objetivo era botar um time para a gente chegar mesmo, brigar. Porque futebol é assim, todos os 9 times entraram com o imbuído disso, né? Apenas 2 chegou, né? Mas que eu acredito que o time que a gente montou, a gente pecou em algumas posições, eu acho, na parte de zagueiros. A gente também teve muito problema de lesão, né? Nós jogamos esse último jogo contra o Cariri com 9 jogadores lesionados. Os jogadores voltaram para o segundo tempo, 7 jogadores praticamente quase não aguentando andar, né? Mas o próprio Dudu Caririaçu foi um dos destaques do time também. Passou 2 últimos jogos machucados, o Renatinho, o Eriquinho, você viu que ele não conseguia nem andar, levaram no braço na hora dos pênaltis. O nosso lateral esquerdo, você vê que ele levou tanta pressão que ele saiu de maca. Então, assim, a gente tem que entender que nós tínhamos um time de homem, guerreiro. Eu não vou achar, assim, em momento algum, em jogo algum, que algum jogador nosso estava fazendo corpo mole ou se vendendo. Muitas coisas foi situações mesmo de irresponsabilidade, né? Eu digo assim, porque às vezes aparece a proposta mesmo, né? Não, por nós não. Desses jogadores que você contratou esse ano, você contrataria alguns para o próximo ano? Tenho. Eu acredito que se a gente conseguir umas parcerias boas, a gente vai trazer algum e melhorar mais a qualidade. Mas meu objetivo hoje, e a situação de hoje, é dar valor ao jogador da região. A questão do treinador, do treinador, você teve uma experiência com o Alexandre, né? Treinador de fora, um treinador lá da Paraíba e tal. Do Pernambuco, perdão. Recife. Você, no próximo ano, aposta em um treinador, mais uma vez de fora, ou você vai buscar a solução aqui? Eu acredito que, dependendo das... A gente tem buscado, né? Situações, parceria, investidor, né? A gente tem buscado uma situação... Já que aqui em Juazeiro está muito difícil da gente conseguir parceiro para nos ajudar, eu estou indo buscar fora, né? Porque eu não tenho condições financeiras para continuar ano a ano só bancando do meu bolso. O início eu dei, a contrapartida para quê? Para que o time conseguisse sair de um campeonato honrado, respeitado. Hoje a gente é uma referência no futebol do Ceará, que eu acho que a gente tem em todo canto que vai é comentado pelo trabalho que a gente fez, a humildade que a gente tem, né? Mas o objetivo maior era isso. E agora a gente está focado em buscar valores aqui da região, né? Uhum. É por isso que a gente já está com a comissão técnica bem organizada, tem projetos já em andamento. E daqui até a Fares Lopes, eu acredito que nós vamos estar com um time... Vocês vão disputar a Fares Lopes? Provavelmente, viu? Estamos com buscando. Garotos? Ou garotos, vamos depender. Se aparecerem pessoas para ajudar a gente vai com um time competitivo. Se não... Qual é o objetivo do Guarani na Fares Lopes? Fortalecer a garotada para quando a gente chegar no campeonato do fazer próximo uma ano. base. Porque se a gente ficar só treinando e não dar rodagem aos meninos, nós vamos chegar com um time meio capenga, né? Então, se é um campeonato muito forte, que eu acredito, a Fares Lopes, então eu não disputei o Sub-20, porque eu estava acabando de sair de um campeonato com um investimento muito alto, né? Então era uma despesa já seguindo em outra. Então eu achei melhor tomar essa pausa, me dedicar nos meus afazeres, né? E recuperar um pouco de tempo perdido no meu comércio e aí já procurar o projeto Fares Lopes. Mas é tudo questão de daqui, falta 4 meses, né? A gente trabalhar e buscar essa situação. Mas meu objetivo é disputar. Principalmente, não só jogador de base. A gente não está falando de jogador de 18, 19, 17, não. A gente quer aproveitar alguns talentos aí na região aqui, jogador de 23 anos, 24, 26, pessoas que já passaram pelo Icasa, pelo Guarani, por outros clubes, Barbalha, Crato, que hoje quer voltar ao futebol de novo, então a gente vai ter um bom espaço de tempo
para a gente trabalhar, né, e recuperar esse jogador para botar ele no mercado de novo, né? Pronto, olha, pessoal, Zé Ivan tá aqui com a gente, presidente do time do Guarani, conversando dos bastidores. O homem responde. Ele traz uma informação importante. Ele traz, o Guarani vai informação. para vários Não, lados. Não, aqui não tem Olha, conversa Guarani não. tem negócio não. O homem não foge não das Foge perguntas nada, não, viu? rapaz, aqui... Ó, a Clara tá por aqui, a Laninha Leite, beijo Laninha, Denilson, Laninha, tá bom, turma rapaz. boa, Tássio, Fisiojal também tá por aqui, o Sidney, o Bruno, o pessoal que tá no Instagram, Matheus Ferreira, Mateuzinho, gente boa demais, Wagner, Elton Bezerra, galera do Instagram, vem pro YouTube, tá bom? Eu desliguei, eu encerrei aquela live, abri uma outra, pessoal vem pro YouTube que a gente tem muita coisa bacana aqui. Vamos já falar do Icasa, do Crato, daqui a pouco também do Cariri, vamos falar dessa galera toda, tá certo, pessoal? Pessoal que tá acompanhando a gente aqui, olha, deixa eu falar para você do Diniz Supermercado, que abriu uma loja agora em Missão Velha. Galera de Missão Velha, região, tem Diniz Supermercado lá na terra de São José, tá bom? Lá na terra da Cachoeira, Missão Velha. Então, só não te interrompendo, mas o Diniz foi um parceiro... Parceiraço. Poxa, tu é louco. Se os empresários de Juazeiro tivessem a determinação que o Grupo Diniz teve com o futebol do Cariri... E fez várias promoções, né? É louco, facilitando o em tudo, torcedor em a tudo. pegar A gente ingresso. nunca bateu na porta lá para falar com o Davi, com o Célio, com o próprio proprietário do supermercado, para eles nos atender de braços abertos. Nunca deixou a gente na mão. Então a gente é muito grato ao Grupo Diniz. Foi um parceiro mesmo que, se a gente encontrasse 2 ou 3 empresários com a mentalidade que esse cidadão tem, o futebol de Juazeiro, do Cariri, né? Do Cariri. Resgatava, porque Acho ninguém... que teve em Barbalha, teve no Crato, fez no os 4, Cariri, Cariri no e Icasa. Foi, vai fazer no Crato agora. Pois Já vai botou estar pro no Crato Então, também. a gente é Na louvável. R4, tem que- futebol R4 feminino. também. E outra coisa também, eles já estão investindo até no futebol amador, ajudando os clubes, porque eles viram que o futebol é rentável. Eu acho que eles estão futebol- no União Crato também, do Fut7. Se eu não me engano, o Diniz está lá também apoiando o Então, pessoal. é uma situação que o Diniz está se tornando exemplo para outras redes, né? Então, a gente aqui, como um gestor de futebol, vejam com bons olhos o futebol, ele agrega muito, ele traz pessoas, a marca fica forte. Hoje, qualquer pessoa em qualquer estádio aqui, ele já sabe o que é a marca Diniz, né? Eu acho, Zé Ivan, aqui na cidade de Juazeiro, no Cariri, nós sempre tivemos esse tipo de problema. Os empresários daqui, eles não gostam muito de investir. Eles querem só venha nós. Exatamente. E o vosso rei nada. nada. Mas também tem uma outra situação. Tanto Icasa como Guarani, eles estão passando por um momento difícil no que diz respeito à confiança. Teve aquela questão do ano passado de vender, né, a suspeita de venda de resultados. Teve questões de diretores desonestos, tanto no Icasa como no Guarani, isso aí ninguém pode negar. Teve do Crato, Aí teve no Barbalha. não venha me pedir para eu citar nome, não, que eu não vou citar nome de Não, ninguém. deixa a polêmica para lá. Deixa pra lá. Então, o que é que acontece? Aí, quando você chega no empresário que diz, olha, eu preciso de ajuda, preciso que você invista no time, no seu caso, o Guarani, o que é que eles vão dizer? Mas vou botar o dinheiro lá para os caras roubar o dinheiro. O que é que acontece? A gente buscou então o tá respeito faltando- dele, a amizade, aquele olho no olho, Está a conversa. faltando credibilidade. E isso você está tentando resgatar na equipe do Guarani. A diretoria do Icasa também está resgatando isso na O equipe que é que do eu Icasa. cobro sempre? Nós, Agora, diretores daqui dos clubes da região do Cariri, tem que se unir, tem que trabalhar junto, essa parte de você divulgar a marca, e cobrar dos empresários que o futebol ele é rentável. E tem que ter cuidado, porque às vezes chega alguém se aproximando, dizendo que tem dinheiro, e o cabo que tem o dinheiro é o desonesto. Pois Às é. vezes tem isso também, então tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, aconteceu isso já nas equipes aqui da região. Isso é no Barbalha. Paris, pois então... Você tá adianta. vendo, né? A gente debatendo essa situação. Hoje eu vejo assim, eu não sou um cara de situação financeira elevada, eu sou um trabalhador normal como qualquer um, mas quando você trabalha organizado, dá para você se sair, honrar com as pessoas. Porque eu acho triste eu contratar uma cozinheira, se todo dia ali trabalhando, quando chegar no dia do pagamento, ela não receber, você dá um cala-boca, termina, deixa para lá, ela liga, ela não atende mais. Então são situações que eu acho a gente, para começar a fazer as coisas Teve certas. jogador aqui, rapaz, na região, que recebeu cheque sem fundo.
Entendeu? Pois Com é. o time bem, com patrocínio de governo de estado. O Guarani já absurdo teve isso. um presidente que ele pagava o jogador sentado na mesa de um bar. Não pode, isso aí não pode acontecer. A Laninha tá mandando um abraço pra você, viu, Zé? É Um por- abraço, amiga. Tudo É bom? por viu? isso, Zé Ivan, que muitos, eles já não gostam de investir. E aí, com essas situações, é que eles não vão investir mesmo. Rogério Souza, um alô aqui pra Secretaria Acho de que Esporte você de tá Baixio, certo, um tem abraço buscar pro ajuda Rogério. fora. Tem que ir mesmo, realmente tem que ir. Pessoal, deixa eu falar então, só para concluir aqui, Diniz Supermercado, e aí sabe o que é o bom do Diniz Supermercado nessa situação, que o Zé Ivan fala? É uma motivação pro torcedor do Guarani, torcedor do Icá. Não, a torcedor torcida do Barbalha. abraçou o Diniz. Tem que a abraçar, você vai torcida, o comprar Icasa, onde? O Barbalha, todo Rapaz, mundo. quem é que tá ajudando meu time do coração? É Celso Vamos Lima. abraçar o Qual é a Diniz. empresa dele? A empresa tal. Então vou lá. Qual é a empresa que tá aqui abraçando o futebol do Cariri? Diniz Supermercado. Vá comprar, fazer sua Eu compra no não faço supermercado. compra que não seja no Diniz. Aí eu Vai pra moro lá. bem do lado, aí toda hora eu tô lá. Não, toda e hora. sabe o que é o bom? Às vezes eu saio daqui de noite, o Diniz Supermercado aqui da Isso. Ailton Gomes funciona até 11h45 da noite. Também Não tem sou nenhum- cliente de Diniz, viu? Não um tem, Diniz, pois viu? é. Futuramente Lá em vai ser casa. 24 horas, viu? Pois Pra é, guardar. não tem nenhum supermercado aqui no Cariri que funcione até 15 para meia-noite. É. Lá tem, eu saio daqui, às vezes eu vou lá fazer compra. Eu, Não, sempre, é- eu sempre converso com o Davi, né? Que nós, Davi eu é uma trabalho, figura. Célio. trabalho na Célio. rádio. Inclusive, meus sentimentos pro Célio, soube que o pai dele faleceu agora, eu acho que esses dias, se eu não me engano. Deus perdão. E eu abraçar fraternalmente nosso querido Célio. Converso muito Gente com boa o demais. Davi, lá na outra emissora onde eu trabalho. Posso dizer o nome? Pode, Rádio Tempo. Rádio Tempo FM, lá no é Jornal de cara. Super Tempo. Eu converso muito com o Davi e o Davi já está procurando um outro lugar para construir ou alugar um prédio para abrir outro Diniz em Ah, Barbalha, Diniz porque invadiu, tá ele lá, disse tá que cara. lá em Barbalha, Não, é- o Diniz lá de Barbalha não tem mais espaço para clientela. Tá cheio demais. Graças Pois a é, Deus, né? graças a Deus. É louvável o trabalho deles, E né? esse trabalho é super bacana. Abraçar o pessoal do Diniz Supermercado, também com a gente aqui no replay, tá? Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, olha, uma beleza da cachaça. Gosta de uma cachaçinha, Não, Zé? Você só não bebe não uma cachaça? geladinha, só Só geladinha. Só Você... Lu- Ei, no frio, uma cachaçinha Luanda, é primeiro. Ô, Tony. E eu gosto da cachaça chupando limão, tu acredita? E é. Ô, Tony, Mas eu quem tenho que gosta dizer é que bom. aconteceu uma coisa grave aqui no Que estúdio. foi, cara? A minha Luanda de Umburana acabou. Já acabou, já? Eu fui olhar o frigobar aqui, do nada ela tava vazia. Alguma coisa aconteceu. Do nada, né? Do nada. Evaporou dentro do frigobar. Deve ter sido. Eu tô Tem imaginando. alguma coisa errada nesse É frigobar. mesmo, eu tô imaginando de como foi que ela evaporou essa cachaça Luanda. A de Uburana, pra mim, é a melhor que tem, a cachaça Luanda, tá bom? Então, ó, aproveita, segue lá, @Engenho Luanda, cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, certo? Essa, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, cachaça Luanda, tá bom? Deixa eu falar pra você da Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, Icanet, seja cliente Icanet, a Icanet, a internet do Inaldão, lá do Replay é Icanet. E a nossa internet lá no Romeirão, na Arena Romeirão, é Icanet. Eu procurei no dia da inauguração do Romeirão, eu fui atrás de uma empresa, não vou dizer o nome da empresa, uma empresa grande. Somente pedi, a minha pessoa me deu um telefone, só fale com fulaninha aqui da empresa X, que ela faz a ligação da internet lá para você. Até hoje, a fulaninha não me deu nem um boa tarde. Imagine ligar. Aí o pai entra em contato com a Marília. Marília, estou precisando de internet aqui no Romeirão. Já tinha pedido autorização do pessoal do governo do estado e tal. Ela disse, preocupe não que chega já. Tá lá, até hoje, a internet no Romeirão da Icanet. Então, seja você também cliente da Icanet, segue lá no Instagram. Icanet, você não vai se arrepender, tá? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, as melhores frutas, verduras e legumes do país. Você encontra na Perboni Outro Brasil, parceiro no aí Galpão também, 2. Val, tá de Parceiro. parabéns, E tá vai. sempre também com os times aqui da Todos, região, todos. né? Aí Val aí tira o chapéu pra ele, viu? É um Grande Val. baita desportista, viu? E aí o jogador pode ter problema na hora de correr, mas de alimentação não. O Val manda tudo. Tudo. Fruta, verdura, legume é de primeira, é diferenciado. Perboni Brasil. E o Guto Vital me disse, Celso Lima, que o inhame e a macaxeira ajudam você a criar massa magra, criar músculo. Então você come macaxeira, você vai malhar, viu? Você que é um cara que gosta de fazer suas Mas caminhadas. como eu não vou mais Aí- jogar futebol, não vou mais comer isso, não. Você vai fazer suas caminhadas ali, lá no calçadão da Barbalha. Sei. Enfim, aí você depois come uma macaxeirinha ou inhame, que ajuda a ganhar massa Macaxeira eu magra. como bastante. Pois pronto, dá Deixa eu certinho. lhe contar uma história de macaxeira. Hum. Então, eu vou dar uma de Wilton Bezerra aqui. Aí daqui a gosta, pouco. Diga a história da macaxeira.
Rapaz, certa feita, Zé Ivan, eu tava morando sozinho, né? Foi um intervalo, né? De um casamento para o outro. Sim. E eu disse, não, agora eu vou tirar um tempo pra mim, né? Uma pausa. Aí, rapaz, resolvi comer uma macaxeira. Disse, hoje eu vou comer uma macaxeira. Rapaz, eu cozinhei 1 quilo de macaxeira e comi esse quilo de macaxeira todinho. Certo. Uma vez só. Passei quase 2 meses sem aguentar olhar pra macaxeira mais. Hein? É porque a sua macaxeira não era da Perbone Brasil. Se fosse, você comeria no outro dia mais 1 quilo de macaxeira. O Webster, um abraço pro Webster, torcedor do Leão. Anderson Silva, Leão vai ser tri da Fares Lopes. Diz aqui o Anderson. Ednei Santos tá por aqui. Boa noite, Guarani. Vai lhes dar muitas alegrias com o presidente Zé Ivan. Cadê aqui, meu rapaz? parceirão, meu amigo. Neto Lourenço deixando boa noite pelo programa, obrigado. Vamos, você vai já falar. Atacadão tá aqui de olho. Também aqui tá aqui em Val da Pizzaria. Um abraço, galera, lá no Val da Pizzaria, gente boa demais. O Ivan Barros está dizendo aqui, valeu, Tony, boa noite. Agradecer ao presidente Zé Ivan. Vai cobrindo do Crato. Agradecendo o Zé Ivan pela parceria com o Crato e a ajuda que está nos dando. Como torcedor, agradeço o nome do torcedor. Apoiar o futebol do Cariri. Como é a parceria aí que você está fazendo com o Crato? Nós cedimos nosso alojamento para hospedar os meninos do Crato aí. O alojamento lá no Guarani CT. vai ficar 4 ou 6 jogadores lá hospedados lá no nosso CT, entendeu? Então, a gente tem que ser parceria, né? A gente sabe que o futebol é difícil, que nosso alojamento está desocupado, então a gente decidiu pro pessoal do Crato. Aí, exatamente. Parceria boa, já é a economia que você tem de aluguel, de pousada e tudo mais, né? Não, a gente tem que ajudar, né? Mauro Santos, boa noite, Tony. O Charles está no Crato. A informação que eu tenho é que o Charles fica no Crato. Inclusive, a informação que eu tenho aqui, o Cariri quer o Charles, zagueiro, lá pro Cariri, para continuar para Fares Lopes, e o jogador pode ser cedido, emprestado aí para o time do Crato, o zagueiro Charles. O Samuel também está aqui, bora para cima, vai dar certo. O Samuel é seu filho? O Samuel também. O Samuel, meu filho. Estrela Calçados aqui, um abraço pro Samuel. Ele aqui movimenta o Instagram do Guarani. É, né? O Alisson, quem movimenta. Ali é o Alisson. Esse é o meu filho mais velho. É outro filho. É filho demais que filho esse povo demais, tem. Domingo Sábio, Tony, acho que a terceira divisão vai ser bem interessante. Tem televisão lá não, tá? Rapaz, foi antes. Foi antes. Tá tudo crescido. Tá. Quixadá tá formando um bom time. Já ouvi falar que contrataram o Dico, Otávio e outros. Tá formando um time bom, realmente, Quixadá. O Quixadá, Esporte Limoeiro, inclusive do Caririaçu, tá indo para o Esporte Limoeiro, viu? O time do Crato também não vai fraco, o Crato também forte, tá com o time. O Cobrinha tem formado um time. A gente já botou a relação, inclusive tá lá, pessoal, replay.tv.br, a relação dos jogadores que estão valorizando o jogador da região, né? Que eu acho que o potencial é isso aí, né? Exatamente. O nosso goleiro Mondragão vai ser o goleiro dele. Já tá lá no Crato, já. Ídolo do Crato, inclusive. Jair Santos, Betim, Diniz, Alisson, Emílio e Pedro Bill. Era a base do Guarani de 98, 99. Tá dizendo aqui o Jaider, que é lá de Missão Velha. 98, 99 eu não estava aqui. O Carlos Eduardo. Meu tempo, eu acompanhei. Carlos Eduardo, também aqui mandando um abraço aqui pro Zé Ivan. Obrigado. Vamos jogar a Fares Lopes? Então já tá confirmando. Tá, vamos sim. Vamos se pra Deus Fares quiser. Lopes. Estamos buscando aí as situações, né? Mas provável 99% de chance da gente ir. Ele diz, ano passado foi uma vergonha, aquilo não era o nosso Guarani, diz aqui o Carlos Eduardo, tá por aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. A questão da nova identidade, vamos fazer um novo distintivo para o Guarani, acho que escudo, né? Vamos mudar. A gente vai continuar, é um escudo já, é tradicional. Desde quando criaram o Guarani, era homenagem ao esporte, então eu acho que não há necessidade de mudar não, né? Não, o escudo do Guarani é bonito, rapaz. É lindo demais. É porque o pessoal disse que é parecido com o esporte. Mas o pessoal que criaram era estudante daqui de Juazeiro, que morava em Recife, e torceria o esporte, e chegaram aqui e trouxeram essa ideia de formar o Guarani com escudo parecido com o do esporte. E ficou, pronto. Ficou, então a gente Daniel Freitas está por aqui, deixando boa noite. O Wendel Sérgio também. Esse que é o Serginho. Um abraço aí pro presidente Zé Ivan. Obrigado, Serginho, um abraço, tá aqui acompanhando a gente aqui no YouTube. A galera que tá no YouTube. A galera que tá no Instagram, vem pra cá. Rapaz, nós estamos na audiência, esse Guarani é forte. Rapaz. Léo goleiro, Léo lá do Maracanã. Léo, que já foi goleiro do Guarani. Vem pro YouTube, Léo. Vem pra cá acompanhar a gente no YouTube. A Meire Pereira, goleiraço. A V Barbosa também tá por aqui. A Meire Pereira. O Valdo, grande Valdo, abraço, um dos grandes ídolos do nosso futebol. Também, goleiro. Valdo
Guarani do também. Guarani, do Icasa, Ganhou do Crato troféu com o Trabalha. Guarani agora no jogo. Foi. Até pro seu time, Eu né? estava lá, joguei no time do Guarani, Guarani rapaz. ganhou do Icasa, Celso. Pois é, O presidente Radou Já conversando peguei comigo. o troféu, viu? Fares Lopes, eu não sei não, viu? Se tem novidade. E aí, Valdão? Um abraço, Valdo. Pedro Ivan também tá por aqui. Deixa eu ver, o Gerson, grande... Sabe quem é o Gerson? O Gerson É o do Guarani também? Jogou o Guarani. Tem Rapaz, história o no Guarani. o Gerson jogou no Foi um Guarani dos em maiores. 2013. Foi. O Guarani, eu cansei. Na época eu era Ele foi repórter. vice-campeão cearense, 2011. na época- Demais, um timaço. Foi Na pro época Vitória foi da Bahia. 2011, não foi 2013 não. isso. Na época eu era repórter, setorista do Guarani, e eu cansei de ver o Guarani matar adversários aqui no Romeirão com o Gerson virando o jogo. Esse jogador. Da louco, direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e aquele time ele encaixou. Né? E a mola mestre daquele time do Outro Guarani time era forte ali. Peter, o volante, e Gerson. Eles Zé dois Augusto, né? comandavam o time do Guarani. Zé Augusto era o grande nome do Guarani, Tinha Zé mas Augusto, ele pegou Marcinho muito, Guerreiro. ele pegou Netinho, né? muita Netinho. carona no Gerson. O Gerson, pra mim, foi os dois melhores jogadores do Guarani naquele time. Foi o Peter, volante, que jogou Foi, demais, jogou muito aquele menino. e o Gerson no meio campo. Olha, esses dois jogadores... E o Pedro chegou algumas vezes jogar de ala também, de lateral, Foi. ali, caía Ele pela não- ele direita não às jogava vezes. de Polivalente. Não, às vezes ele caía pela lateral ali, às vezes ele Pronto. caía lá na lateral, Deixa eu lhe explicar mas ele qual era- jogava demais. Deixa eu lhe explicar sem querer Diga aí, achar vá. que eu sei mais do que você. Diga. O que é que acontece? Você sabe, Celso. Não pisque o olhão que o negócio é assim mesmo. Júlio Araújo, rapaz, Júlio Araújo deu uma sorte desgramada com aquele time do Foi Guarani. mesmo. viu? Foi mesmo. Júlio Araújo armava o time do Guarani, uma linha de 4 normal. Ele segurava Peter como terceiro zagueiro, avançava os alas e Peter, o que era que ele fazia? Ele era a mola mestre do lateral direito, ele dava cobertura Era o secretário de lateral? Era o secretário de ele lateral? ele não era secretário de lateral porque ele não fazia dobra com o lateral. Mas o que era que ele fazia? Ele fazia cobertura do lateral e dava apoio, muitas vezes, quando o time do Guarani saía jogando. Ele empurrava o lateral para frente e muitas vezes ele vinha por trás. Polivalente, Então, né? ele era um volante que fazia o quê? A cobertura. Sabe quem fez isso? Celso Lima, lá em Piracicaba. Eita. Fez Aí, rapaz. muitas vezes. Eu tô achando Um que dia... você tá querendo sair daqui técnico do Guarani na Fares Lopes. Ó, eu treinando Tô o sabendo. time lá, sabe o que foi que um volante fez comigo? Sim. Eu orientando ele, ele chegou pra mim e disse: Celso, eu tô jogando do quê? Eu sou volante, eu sou lateral. Eu digo: você é volante cobrindo meu lateral aqui pra ele atacar. Deixa ele atacar lá e você ficar aqui. E o Peter fez isso, Zé Ivan. Você sabe, você é Sabe testemunha jogar disso. demais, Peter. Jogava demais, grande Peter. Então, Era foi- o baita time, aquele time do Foi Guarani. o grande E equilíbrio do sabe o que Guarani. é interessante? Uma vez eu conversando com o Zacarias sobre isso, lá naquela época, porque o Icasa também contratou vários jogadores, foi um time que não foi bom no Campeonato Cearense, do Icasa, e de repente esse time do Guarani dá a liga, e começou a ganhar de todo mundo, metia Você pia no usa a Fortaleza palavra aqui, certa, deu meteu liga. pia no Ceará aqui, Metia era um aqui, negócio, metia lá, era não lá, não respeitar, tem esse né? negócio não, o Netinho fez um gol aqui contra o Fortaleza, foi um negócio de louco, e matou a É. pau, acabou com os caras. E eu lembro que Júlio Salles, eu trabalhei uma vez num jogo pela Rádio Assunção, acho que era Globo Fortaleza na época, e Júlio Salles narrando. Rapaz, Júlio Salles ficou louco, o Netinho, acabando ali o meio de campo do time do Fortaleza. Aquele time era muito bom. E eu lembro que o Zacarias chegou para mim depois e disse: mas rapaz, interessante. Olha o time que o Guarani tem. Tudo jogador conhecido, jogadores daqui, jogadores passaram por aqui. Se eu trago esse time aqui pro Icasa, os caras iam estar tudo me detonando, porque como é que contrata time desse? Aí o time tá brigando pelo título hoje. E foi vice-campeão cearense. Aquele time Né? O Gerson, Era o menino Era um resgataram timaço. ele não era mais nem no futebol. Ele, se eu não me engano, ele era segurança. Aí o pessoal conhecia que ele era um craque, aí trouxeram Naquela ele aqui pro época, o Guarani muito. quebrou um tabu em cima do Icasa, ganhou 2-1, parece que foi com um gol no final do jogo do Zé Augusto. Que os goleiros eram Rapaz. Claudevan e Valdo. Verdade. E Claudevan, muito bem. 2 baita goleiros, diga-se de passagem, né? Quando foi. o Claudevan não podia, o Valdo entrava e dava conta do recado. Era um timaço, realmente, aquele time do Guarani, né? Um abraço pro Gerson aí, pessoal acompanhando aqui a gente. Pessoal, vem pro YouTube, tá bom? Que a gente tá aqui, batendo esse papo bacana aqui, tendo a presença do presidente Zé Ivan, também do Celso Lima. O Titico e suas histórias, pergunta aqui: o Icasa vai disputar Fares Lopes? Ainda não está definido se o Icasa vai para Fares Lopes. Daqui a pouco a gente vai falar do Eu tenho Icasa. informação sobre Vai, o Icasa. eu acredito Daqui a que vai. pouco, agora não, Vai. daqui a pouco.
Moisés Sarcófago diz: tomara que meu Crato não faça feio. O Crato precisa de um time, o Cariri de times fortes. Ainda bem que existe esse seu canal, Tony. Parabéns. Obrigado, Moisés. Um abraço para você. Estamos aqui acompanhando aqui. Cadê aqui? O Romeu Caldo está dizendo que em 2011 quem escalava o Guarani era Kleber Lavô. KKKKK. Tá dizendo aqui o homem. Inclusive aquele time quando começou tinha 43 jogadores. Treinavam lá no campinho da PUC. E aí depois foram dispensando e ficou aquele time que deu liga. Não foi do tempo de Moura, né? 2011 foi Moura, né? Não, 2000... Era Moura. Era Moura. Moura, na verdade, pegou o time como gestor em 2009, quando o time caiu em 2008, 2009 já foi com Moura. Aí o time subiu em 2009 com o Luiz Carlos Mendes. 2010 veio o Bagé. O Bagé começou, depois o Raimundinho assumiu. Aí foi quando o time foi campeão, Cearense Sub-20, com o time com o Raimundinho. Não, a Cizinho foi um pouquinho antes. Esse time de 2010 tinha o Janeudo, Paulo Robson, tinha o não sei o que, Recife agora, que eu falei agora. O Júnior Recife, Alisson, Dé, lateral esquerda. Era um baita time, tinha o Paulinho, volante, enfim, vários jogadores. E acabou que depois o time não ficou. Do Sub-20, e aí em 2011 veio o Júlio Araújo, aí foi quando o Kleber veio para o Guarani e acabou sendo vice-campeão cearense. 2012 campeão da Fares Lopes, já era uma junta naquela Fares Lopes, que era o Luciano, Josafá, não? Tinha Josafá, tinha o Fumê, Edilson Fumê e Padim. Padim. O presidente do time era o doutor Mário Vidal. Mário Vidal, acho que era o presidente, mas tinha esses três ali também por trás, que era o Padim, o Josafá e o Edilson Fumê. Acabou o time sendo campeão com Djalma, Luciano também, né? Luciano, acho que ele fazia parte 2013, ali. Né? 2012. 2012. Enfim, esse Guarani tem história demais esse passar, viu? Se for contar, dá um livro de primeiro. Deixa, rapaz. Felipe tá aqui. Celso Lima, você tem que ser treinador, conhece muito futebol. Rapaz, aqui é o seguinte, na mesa aqui tem um centroavante, Tony Souza, Tony Gol. Tony Gol, fez gol em cima do casa. E tem eu aqui, que eu sou um estudioso do futebol, rapaz. Aí o Anderson Silva diz, aquele time estranhamente levou 5 do Ceará naquela final. Tinha o Gerson e o Adenilson. Tinha o Adenilson também, jogava muito. Bem lembrado aqui pelo Anderson Silva. Realmente, aquele 5x1 até hoje não me entra também. Eu saí final do segundo turno. Eu saí de São Luís para assistir o jogo, aí chegou lá, meu amigo, quando exaltaram a carroça do Ceará, não deu tempo de a gente pensar direito. Ei, Celso, mas aquele time do Guarani não leva time levado de 5 do Ceará, nem aqui, nem canto do ali mundo. Foi porque... Se jogasse 1000 vezes, o Ceará não ganhava de 5 do Guarani. Mas foi coisa... A pressão foi grande lá. Quando a torcida começou com aquela carroça desembestada lá. Foi o ano que o Ceará eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Olha, que era carroça desembestada. Vocês pegaram uma mania de tudo é desconfiança. A gente tem não estou dizendo desconfiança. Eu estou dizendo que foi um 5x1 estranho. Não, ali, eu tava lá no jogo. Celso, vamos aqui, Celso. Eu tava tu mete pé no Ceará aqui lá durante o campeonato. Tu mete pé no Fortaleza aqui lá. Aí tu leva de 5x1. Não, mas olha só, o que é que acontece? O Guarani, eu tava lá. Deixa eu discutir com o Tony aqui. Vamos pra aí. Não, deixa eu terminar. Nós tava com Moura. Quando foi que o Guarani deu no Ceará? Não, deu nesse campeonato no aí. No meio do campeonato. 2011, sim. E tu acha que o Ceará ia perder pro Guarani na final? Mais de 5, esse problema é o de 5. Não, o que foi que acontece? Só o que é que acontece? Empurrou o Ceará pra cima do Guarani. A torcida foi um divisor de água. O mal, eu acredito, foi aqueles gols logo no início. Aquela pancada que o volante... Era o nome daquele volante do Ceará, que ele na época jogou muito. Ele deu uma pancada, foi logo o primeiro gol. Foi 2 gols bem ligeirinho. Aí o Guarani começou a destruturar. Acaba, foi logo no início. E a pressão, meu amigo, aquela torcida do Ceará, quando começava a carroça desembestada. Ali foi uma resenha. Tava lá no cantinho bem quietinho. Mais de 5, o torcedor ficou de cabeça inchada. Aqueles 5 ali, ninguém quer engolir 5, não. Celso, deixa eu trazer aqui, tá? A gente já está indo para a reta final do programa. Deixa eu dizer aqui, pessoal, o Barbalha não vai participar da Fares Lopes. Conversei ontem com o presidente, o Lourão, o Zé Ailton Coelho. Barbalha não vai participar da Fares Lopes. Ele disse que já está pensando em organizar, como o recurso financeiro é pequeno, ele prefere trabalhar visando a Série A do Campeonato Cearense. E já está trabalhando no planejamento. Teria conversado com o Jorge Luiz, com o Bacalhau, o Rafael Abrantes, que já teve como executivo do Barbalha no passado, na época do Jorge, e o Barbalha deve trabalhar
visando já a Série A de 2025, inclusive na questão de recursos, que ele sabe que esse ano vai ser mais difícil, que tem o Cariri na primeira divisão. O Cariri trabalha de olho na Taça Fares Lopes, né? O próprio Dr. Rosenberg esteve aqui, o Severo vai coordenar a base, trabalha aí na Fares Lopes, ele já está segurando alguns jogadores, conversando com alguns jogadores, que devem ser emprestados nesse primeiro momento, mas vai investir na Taça Fares Lopes, para que a Fares Lopes realmente vai botar um time competitivo, que é a Fares Lopes, porque leva o time para a Copa do Brasil. E aí já monta uma equipe, uma base para a primeira divisão. No Crato já está marcado um amistoso primeiro, para o dia 1º de junho. No Crato é o seguinte, por mais que não começou os trabalhos ainda, não começaram os trabalhos, o Crato, como os jogadores estavam trabalhando, a informação é que os jogadores que já estão apalavrados com o Crato já estão fazendo um trabalho físico, orientados pelo Evilton, que é o preparador físico do time, já que o Lamar vai ser o técnico. Então os jogadores já estão em casa fazendo esse trabalho orientado da parte física, que é para não sentir tanto quando todo mundo se apresentar, que deve se apresentar agora na próxima segunda-feira. Hoje é o quê? Dia 13? Né? Acho que é dia 20, né? Na próxima segunda? Acho que dia 20. Pronto, então na próxima segunda, então já vai começar na próxima a apresentação dos jogadores do Crato Esporte Clube, tá bom? No Icasa, o Icasa não oficializa ainda essa questão de participação na Taça Fares Lopes, mas é um pensamento da diretoria. Conversei com o Fabiano Rodrigues sobre a questão da citação do França. O Fabiano disse que não vai se pronunciar agora, no momento oportuno ele vai falar. Disse que o momento agora não é de falar. O Fabiano Rodrigues está vendo algumas situações particulares, mas o Fabiano não quis pronunciar neste primeiro momento. Disse que quando for o momento vai sim falar, e disse que não chegou a assistir o programa, mas já ficou sabendo. Houve uma repercussão muito grande, nós recebemos várias mensagens, né? O pessoal da diretoria do Icasa, conversei com o presidente disse que vai tentar vir na próxima segunda-feira aqui para o programa. Umas reuniões já ocorreram, está trabalhando para pagar a última folha dos jogadores do time do Icasa. E o Icasa, a ideia, inclusive já está trabalhando, inclusive para a questão a gente falou aqui da cirurgia, né, do Thaleson, do Calcinha, disse que já está conversando, inclusive, para viabilizar essa questão da cirurgia do Thaleson, e que está provavelmente na próxima segunda-feira o Aloysio Gregório venha participar aqui do programa. Mas estão trabalhando, não estão parados, estão trabalhando, até porque no finalzinho desandou, algumas situações que estavam previstas não aconteceram, e por isso houve esse atraso do pagamento da última folha de atletas. E alguns já estão recebendo e outros vão receber aqui gradativamente, mas está conversando, inclusive tem um grupo da diretoria com os atletas, estão conversando, segundo o presidente Aloysio Gregório, e a gente está acompanhando para trazer essas informações aqui, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui também que a gente já está na reta final do programa, lembrando que daqui a pouco, mais tarde, a gente vai colocar o link da rifa do Edson Carius para as vítimas lá do Rio Grande do Sul, tá bom, gente? O Edson Carius que participou aqui do programa, para quem não acompanhou ainda, o programa vai estar salvo, você pode assistir quem chegou e o barco já estava andando. Deixa eu trazer aqui, porque está repercutindo muito essa semana, uma declaração: o Amazonas ganhou do Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro, tirou a invencibilidade do Peixe. E tem um dirigente, rapaz, que o apelido dele é Xuxa, e ele é dirigente lá do time do Amazonas, e ele meio que deu um desabafo. Foi um desabafo de torcedor. E isso repercutiu tanto, rapaz, que ele levou uma suspensão da diretoria. Mas a galera gostou e isso repercutiu barbaridade. Vamos colocar aqui essa fala do Xuxa, dirigente do Amazonas, depois da vitória do Amazonas contra o Santos na Série B. Olha aí o que ele falou, se liga aí. Acredite e tenha fé. Tá aí, ó. O amazonense está acostumado a comer peixe. Acredite e tenha fé. Tá aí, ó. O amazonense está acostumado a comer peixe. Tambaqui, pacu, jaraqui e todos os peixes que deram. Aí me vê um peixe lá de São Paulo e acha que vai ganhar aqui dentro? Dificilmente vai ganhar. Nós somos do Amazonas e peixe faz parte da nossa culinária. Agora, que vem aquela mucura aqui dentro, pra gente engolir de novo, e depois vem aquele urubu. Aqui é Manaus, aqui é Amazonas. Respeita a nossa história. Vamos chegando.
O Xuxa foi pra cima. O camarada. Pois é, tá Provocou o acostumado Flamengo, com né? peixe. Tá na culinária do amazonense o peixe. Ainda chamou o urubu. Vem cá, agora é a vez do urubu. Provocou o Paysandu Pois e, é. e depois o Flamengo. Rapaz, isso deu uma repercussão tão grande. É assim, ó, quem não conhece lá, eu acho que o maior diferencial que ele tem do time é o calor, né? Porque quem chegar, sair daqui, chegar ali, meu amigo, você tá em altitude, né? Rapaz, esse negócio pegou pesado lá. Celso Lima, e aí, o que você achou? Do quê? Essa fala do Xuxa aí, a polêmica maior, você sabe que ele faz parte da diretoria? Ou se for só um torcedor Cara, falando, não, explicava? Não, é o seguinte, olha, é por isso que... Teve mimimi nesse negócio ou faz parte? Não, o negócio Diga é o aí. seguinte, eu vou dar aqui a minha opinião. É por Diga. isso que o futebol brasileiro e alguns times estão na situação que estão. Esse rapaz, ele é diretor. Isso não cabe para ele. Isso é coisa de Realmente torcedor. tem que respeitar. Ele tem que se colocar no lugar dele, ele tem que respeitar os adversários. adversário. Agora, se é um torcedor, a gente aceita. Mas um diretor do Não clube, pode. ele não pode fazer isso. Ele Quem tem que tem que ter respeitar. respeito, uma amizade. Agora, do o que outro ele lado, fez né? o quê? Ele fez um papel de quê? De torcedor, Torcedor. e torcedor fanático. Ei, Agora, eu que imaginava ele quer nunca ganhar do torcer, Santos, vai homem. torcer lá dentro, lá na arquibancada, vai lá na área VIP, faz seu desabafo, mas aí ele foi infeliz, Tony, infelizmente. Aí a diretoria foi lá, suspendeu o rapaz, porque repercutiu muito. Aí depois ele fez esse vídeo aqui, ó. Fala aí, Xuxa, vai. Não chegou na sorte, cara. Às vezes a gente vai nas coisas de forma positiva e acaba saindo tiro pela culatra. Quem me conhece, quem torce aqui pelo Amazonas, os torcedores amazonenses aqui sabem que eu nunca incentivo a prática de agressão, de violência, onde encontrei com um torcedor santista, Aníbal, e abracei ele, fiquei conversando com ele bastante tempo ali no Boca. Depois ele até me disse que algumas pessoas queriam tentar agredir ele, eu fiquei chateado, já passei mensagem para ele hoje. O pessoal do Manaus, de São Raimundo, todo mundo sabe quem eu sou aqui. A prática de violência jamais. Mas sempre fui torcedor, sempre expressei os meus sentimentos com as palavras, mas brincando com as pessoas, porque para mim isso é legal. Entendeu? Você, quem conhece futebol e gosta de futebol, sabe que gosta de botar uma pilhazinha para poder o jogo ser mais pegado, mais aguerrido. Infelizmente, de uma repercussão negativa, tá? E agora continuo sendo torcedor do Amazonas. Com a mesma garra, com a mesma vontade. E vamos junto. Tamo junto na pensada. Tamo junto na pensada. E espero a vibração de vocês que a gente possa realmente passar essa vibração pro time. Possamos obter várias vitórias. Tamo junto, Amazonas. Sempre. Pronto, agora ele assumiu a função dele. Agora ele vai lá para a arquibancada e lá ele diz o que ele quiser. Agora, como diretor do clube, ele não pode. E outra, não é nem a questão de incentivar a violência. A questão é, agora também o torcedor que vai partir para a violência por conta de uma coisa dessa é um besta, né? É um verdade. babaca. Agora eu vou falar como um amigo meu lá de Piracicaba, Mário Luiz. Isso é um babaca, um torcedor desse. Agora, você, meu querido, na qualidade de diretor do clube, você não pode fazer isso. Agora, como torcedor, você faz o que você quiser. Fica à vontade, né, Celso Fica à Lima? vontade. Mas o tempo passa ligeiro. Aqui é ligeiro Não, mas demais. peraí que eu tenho duas perguntinhas para fazer para o Zé Evandro. Tu deixa vai eu- liberar ou sem não vai? Vou liberar. Deixa eu só dizer aqui que o Eloy Cordeiro perguntou: Dom, disse que tem um empresário que vai ajudar o Icasa. Existe, olha, tem aquela conversa lá que a gente falou do Boim, que a coisa não andou, né? Mas houve o contato sim. E tem também, olha, tem uma situação de SAF que surgiu no passado, mas acabou com a coisa esfriando. E a diretoria está buscando parceiros, certo? Está buscando parcerias, inclusive com empresários, para poder mudar a estratégia. Havia uma situação, a Série B acabou não saindo da forma que se esperava, que muita gente queria o acesso. Quando sobe, quando vence, tudo é diferente, né, Zé Ivan? Quando ganha, tá todo mundo chega junto, aí o cabo, não, eu chego junto, vou lhe dar essa garrafa, vou dar esse celular, não sei o quê. Quando perde, quem é da garrafa não dá nem a tampa. Ela sai de perto. O celular não aparece nem a fichinha de orelhão. Então, o que acontece? As coisas meio que desandaram, e aí muita gente mudou a estratégia, e aí a diretoria de casa está buscando uma parceria. Existe realmente uma questão aí de um possível parceiro para o Verdão do Cariri, mas ainda é uma negociação
né? A coisa poderia ter acontecido ainda na Série B, mas pode acontecer visando o Fares Lopes e Série B do ano que vem. Tá bom? As negociações ocorrem, a gente está acompanhando qualquer novidade, a gente traz aqui. Quem sabe o próprio presidente, semana que vem, não venha falar isso aqui, tá bom? Deixa eu falar aqui. Francisco Brandão, ele disse, boa noite, Tony. Em 2011, além de Guarani quebrar o tabu 2-1 no primeiro turno, o Guarani aplicou a inesquecível goleada de 4-0 no segundo turno, no dia 24 de março de 2011. Aí é Guarani. Aí é Brandão, meu. Constituindo-se na maior goleada do clássico, diz aqui o nosso querido Brandão. Né? E bem lembrado, obrigado aí, o Brandão. Valeu, tá lá em Um abraço, meu irmão. Obrigado pelo apoio. Prazer estar tendo você Abraço aqui conosco, Brandão, aí, tá bom? E a CBF vai pagar ou não, Icasa, Gilberto? Gilberto, esqueça esse dinheiro da CBF, homem, esqueça. Aí virou uma maldição, o negócio é sério. Faça umas 2 perguntas rápidas pra gente, que a gente tá na reta final do programa. Pergunta boa, pergunta construtiva. Ele não quer polêmica, não. Pergunta construtiva, né? Rapaz, Zé, Eu fiz o pivô, agora é chuta. o seguinte, quando Alexandre saiu do Guarani, eu até liguei pro Lamar. Disse, Lamar, tu já se reuniu com a diretora? Ele disse, não fui contactado. Por que você não foi atrás do Lamar? Primeira pergunta, peraí. E a segunda, rapidamente, você disse que você tá sozinho para pagar, mas para dar opinião tem muito? Para querer mandar Duas tem perguntas boas. Não, até que, graças a Deus, a gente tem tido um apoio, uma pessoa que eu acredito que foi uma das coisas boas que aconteceu, foi o amigo André. André foi um cara muito importante nesse projeto que a gente trabalhou. André é gente boa. André Lemos, né, que aí é o cara que toma de conta do CT e também me ajudou muito, né? Tanto na parte de buscar situações financeiras para ajudar, como também me prestou, né, para mim poder honrar com os compromissos com o Guarani, que era uma coisa que eu queria estar ali, era estar certo para você não estar sendo cobrado e não poder falar nada, né? Então foi situações que a gente fica grato ter acontecido, mas também teve a ajuda de muita gente. Doutor Imar de Lima foi um cara muito interessante, nos ajudou bastante. Brandão, doutor Demar, são muitos, é porque a gente, Cícero Davi, né? O Frank da Cralab também nos ajudou bastante, Val da Perbone, Cajuína São Geraldo, então são Val Da pizza, o vice-presidente. Val da Pizza também, né? Então a gente teve a ajuda de um grupo, mais só que futebol, todo o dinheiro é pouco, porque os gastos são muito. Você, quando traz um jogador, você paga passagem, alimentação no caminho, o Uber, ele vir da casa dele para a rodoviária ou para o aeroporto, aí do aeroporto para o alojamento, então são tudo despesa. Aí a primeira pergunta foi... Por que você não foi atrás de Lamar para substituir Alexandre? O que é que acontece? Nós não estávamos preparados para mudar de treinador. Meu objetivo era ir até o final com o Alexandre. Primeiro, que eu falei, né? Um cara que eu conheci, admiro muito, é um cara baita, cidadão, um cara amigo, é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas hoje é um amigo que eu tenho já dentro do futebol, né? E ele mesmo, chateado com essas situações de trabalhar, o resultado não vinha, ele resolveu entregar, né? E aí eu não estava aqui, eu estava em passeio no Rio de Janeiro e eu deixei a carga de Severo para resolver. Severo estava muito próximo de Jorge, estava acompanhando ali aquela situação do Barbalha, e aí Severo conversou com o Jorge e trouxe Jorge para nos ajudar. Aí a gente, faltava o quê? 2 jogos, nosso objetivo ali, nós já estava já praticamente classificado, nós era o 4º colocado, faltando uma rodada, né? Então a gente achava que ali era o certo, só que nesse pouco espaço de tempo foi acontecendo os contratempos, né? E aí contrata, dispensa, essa situação era muito em cima, né? Chegar um jogador hoje para já jogar no jogo seguinte. Então são situações que às vezes a gente não era tempo de você. Lamar tinha acabado de sair um trabalho tão curto, né? E não, já foi saindo do Barbalho e já correndo para cá. Entendeu? Então era mais fácil. E devido assim, Severo, ele tinha toda a liberdade de trabalhar. Acho que ele estava no Tiradentes, o Lamar. O Lamar estava, não, ele ainda não estava. Ele tinha saído, ele estava aqui. Mas um bom nome, é um cara que tem história dentro do Guarani. O Lamar tem uma história muito boa dentro do Guarani. É justamente por isso que eu imaginei que você ia atrás do Lamar. Não, né? era uma situação... No início do campeonato, Lamar era a nossa primeira opção, né? Uhum. Lamar era a nossa primeira opção, mas acabou não a gente esperando, porque assim,
Eu só gosto de assumir o compromisso quando eu tenho condições de pagar. Então, fui buscando uma situação e dentro daquela situação que a gente foi conseguindo, a gente foi montando o elenco. Então, o Lamar esperou um pouco, mas não o tempo que a gente estava precisando para resolver. A gente acabou resolvendo com o Alexandre, entendeu? Mas eu gosto muito de trabalhar, eu valorizo muito as pessoas daqui da região. Os caras têm capacidade, se torna mais barato para o clube, né? Por conta de logística, de transporte. Você traz um treinador de fora, que nem eu tinha que hospedar no hotel, né? Aí gasolina, isso, aquilo. Então são situações, quando é um da casa, se torna mais fácil. Ele agrega mais, ele pode trazer aquele grupo de jogador que trabalha com ele, né? Mas não foi questão de não ter vontade de trazer ele. Foi aquela necessidade de urgência. O Serginho disse para você investir na base, que traz Estamos fruto, fazendo com forte. certeza aqui. O Anderson Silva diz, gols de Gerson, Emerson, Olímpico, Márcio Tarrafas e Márcio Carioca. Lembrando aqui o Anderson, tá bom? O Rominho está dizendo, já o Icasa teve essa situação durante o campeonato, a possibilidade da JAL, né, fazer uma parceria aí com o time do Icasa. O JAL, que é do Juraci Silva, que é torcedor do Guarani declarado, né, e que já apoiou o Barbalha, já patrocinou o Crato, o próprio Guarani, e acabou ficando essa possibilidade. Aí ele disse que o Romeu está dizendo aqui que conversa sobre a bola, ouviu falar da JAL no Icasa. Será? Vamos aguardar, de repente pode ser por aí. E o Juraci com o Guarani? Estamos aguardando. Eu senti ele meio distante. Não, eu acho que não é distante. É assim, futebol, ele é difícil de você estar à frente, porque é muito disse-me-disse, às vezes gera conflitos onde não há, né? As fofocas. As fofocas, mas é uma pessoa que ele tem uma história dentro do Guarani também, né? E aí, qualquer um que queira vir para ajudar a gente está de portas abertas, né? A gente não exclui ninguém, mas hoje em dia eu estou em busca de parceiros. Zé Ivan é um camarada difícil de se lidar com ele, é centralizador. Não, sou fácil, simples, humilde. Então Só que eu é gosto fácil. que existe o respeito de ambas as partes, né? Claro, com certeza. Eu não sou aquele cara de estar na sua porta todo dia. Eu tenho medo de pedir, que eu tenho medo do não. Porque o medo não é de pedir, é de você me dar o não. Aí aquele não... Mas o não você já tem. Mas aí, é o sim. aí é melhor você buscar outras alternativas, né? Porque assim, é tão assim, você chega com a maior das boas intenções. Ei, fulano, eu tô assim, assado. E o cara vai dizer, rapaz, eu não tô... Que nem aconteceu uma situação, chegar no camarada e o cara, não quero nem saber, e você querendo vender o peixe, e o cara... Pô, você sai dali com a cabeça baixa, oh meu Deus, eu queria ter dinheiro numa hora dessa para mim não olhar pro filho. É porque às vezes é aquela questão da herança maldita que você pega. exatamente. Outros foram e farraparam. Eu escutei isso, E eu aí digo, olha, você fica mas meio aí o que é que eu pé bato? atrás, Aí né? o que é que eu bato? Você me conhece, você já viu com esse tipo de coisa, não? Não, mas o mesmo contar a mesma história. Eu digo, então, se você continuar com esse papo, eu vou ficar inimigo seu. Porque você uma pessoa ajudando. é uma pessoa, outra pessoa é outra Eu pessoa. conheço, Celso me conhece há muito tempo. Eu nunca vou falar mal de Celso. É a mesma coisa. Zé Ivan, eu jamais vou chegar aqui e falar mal de qualquer pessoa, porque não é de mim. Eu posso falar de um comportamento seu, de uma atitude sua, mas da sua pessoa, eu conheço você, o seu dia a dia, eu conheço... Não, eu acho que é antiético eu estar falando. Aí a pessoa cria um fato, joga uma mentira, quer que essa mentira vire verdade. Muitas pessoas, não, você não é para dar ouvido. Eu digo, se eu não combater uma mentira, essa mentira pode virar verdade. É verdade. Então são situações que a gente tem que ter hombridade, paciência. Eu sou assim, eu busco as alternativas. Se a alternativa A não der, eu vou para B, vou para C, vou para D, mas eu nunca baixo a cabeça. Então foi isso que eu busquei nesse bom tempo que eu já estou no Guarani, né? Já está um bom tempo já e pretendo continuar porque eu sei o que eu posso dar de benefício para esse clube. Sou um cara que não precisa do Guarani para isso. Eu acho que eu sou um dos caras que já ajudei todos os presidentes que já passou aqui, procurou minha ajuda. Eu sempre, nunca neguei. Ligava e eu sempre de prontidão para servir. Então, se eu sempre ajudei sem querer nada em troca, hoje o que eu queria mais, o meu maior sonho, era conseguir ver o Guarani andando, com suas finanças na mão, né? Resolver essa parte que é muito complicada, essa parte de causas trabalhistas, mas o Guarani é muito pouco. Então, a gente tem que agora não pensar no imediatismo, é um trabalho mais a longo prazo, buscando na base uma condição para poder você
buscar situação financeiras para você poder resolver essa situação, né? Porque se você não buscar daqui a pouco resolver essa situação, aí vai dificultando, né? Então eu acho que na base é o caminho certo. Olha, finalzinho aqui, deixa eu abraçar aqui o Jardim Alves, está lá em Pereiro, no Ceará, tá bom? Mandando um abraço aqui, valeu a galera lá de Pereiro. O Ailton Teles lembra aqui do Aldeone, né? Que só o presidente do Souza também não perde a gozação de quem, mas ele depois de do quem ganha jogo, do ele Souza. Boa resenha provocar, o Aldeone é uma resenha. Mas né? ele provoca depois, né? Inclusive chamou a atenção, o Paulo Chardon, esse técnico do Barbalho, estava lá no Souza, entregou o cargo agora esse fim de semana, chamou a atenção essa entrega do cargo do Paulo Chardon. Ele estava bem lá, né? Pois é. O Valdo também acha que deve investir na base, ter a prata da casa. E Ricardo Abrão, tu sabe quem é Ricardo Abrão? Não. Se eu disser Ricardo Abrão, você não conhece. Mas se eu disser Ricardo Baiano... Todo mundo conhece. Grande Ricardo. Grande Ricardo. Ele diz, cara, uma pena ver times como Icasa, Guarani de Sobral, Crato e Guarani de Juazeiro fora da primeira divisão do futebol cearense. Grande Ricardo que tem um baita trabalho lá em Boa Viagem, com garotos, uma escolinha lá, um trabalho muito bacana, tá bom? Sempre bom falar com o nosso querido Ricardo Baiano. Eu me lembrei de outro grande cara, Roberto Baiano. Roberto Baiano, rapaz, que que tá devendo uma cidadão. visita pra gente. Pronto, ali é um cara que eu... Mora aqui em Juazeiro do Eu Norte. trabalho ali na tabacaria, né? Pois é, e Menino. jogou em casa, Guarani, Barbalha, Cara, Crato. cidadão, viu? Grande jogador, Grande jogava jogador, muita de bola e humildade cara demais, de sempre humildade. demais. É Não tem verdade. preço. Ele é demais. Ricardo, um abraço pra você, meu querido. Roberto, tá devendo uma visita aqui também, tá bom? Vamos trazer o Serginho ainda, uma galera boa aqui no programa. Zé Ivan, pô, obrigado aí pela presença aqui com a gente. É sempre bom estar falando um pouquinho do nosso futebol. A gente vive essa expectativa de um Guarani novamente na primeira divisão. Quero ver Guarani, Cariri, Crato, Barbalha, o Icasa, todo mundo na primeira divisão, porque fortalece o nosso futebol, Isso o futebol aí do interior. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se unir. O futebol do Cariri, eu acho que é muito forte, é uma região muito forte. E aí a gente tem que deixar a rivalidade fora e a gente começar a buscar as parcerias junto. Porque assim, quando você trabalha que nem na época que o Icasa estava bem, o Guarani também acompanhou a cancha. Guarani 2015, 2016, 2017. De 2013 a quase 2018, o Guarani estava numa crescente boa. Entendeu? Então, são situações quando um time está bem, ele puxa o outro. Se o Cariri subir e for bem, é como o exemplo do Fortaleza hoje. Porque o futebol do Ceará hoje é um dos melhores do Nordeste. Exemplo do Fortaleza, boa gestão. Então, a gente vai buscar, tem que ter... O imediato é o problema, né? A gente quer o resultado imediato. Mas como eu passei essa experiência agora, é bom baixar a bola, vamos focar nessas categorias de base, mas vamos buscar parceiro, né? Porque sem parceiro a gente chega a lugar nenhum. É verdade. E Juraci querendo vir, pode vir, que as portas estão abertas, é meu amigo das antigas, não tem porquê. O Guarani sempre será um time de aconchego. E jamais eu vou querer que ninguém fora aqui. Quem quiser vir para ajudar no nosso projeto, as portas estão abertas, tá bom? E agradecer mais uma vez a você, a Celso e aos ouvintes aí, né? E dizer que a gente continua com o projeto de resgatar o Guarani. A gente já fez um pouquinho, mas esse pouquinho é uma semente plantada que eu acho que é um curto espaço de tempo a gente vai estar colhendo o resultado. Não, e uma coisa que eu estava pensando no dia desse, conversando com os amigos, falando sobre futebol, por exemplo, a torcida do Fortaleza ficou de cabeça inchada, foram o quê? 5 anos na Série C? 7 anos. 7 anos na Série C do Brasileiro. Mas foram 7 anos com a diretoria se organizando. E olha os frutos aí, né? Campeão da Série C, agora, Série B. Então, Chegou em final Eu estive agora Sul-Americana. conversando com o pessoal que reestruturaram o Ceará em 2008. Quando eles assumiram, que mostraram, chamou a torcida, ó, a situação do Ceará é essa. O que é que vocês acham? A gente abandona ou continua? Aí botaram Ceará 2008, aí aquela coisa, trabalhar o quê? Organização. Organizaram a pessoa que não o time classificou. Quando foi em 2012, o Ceará já tinha dado um salto de qualidade, comprado o CT, organizaram o time foi... Aí veio uma gestão agora essas recentes, né, que o Ceará progrediu de novo lá para baixo, né? Então já estão fazendo um novo caminho. Pois é, e na base, então o que é o Ceará hoje? É a base. O que é esse resgate que você está falando, o resgate do Icasa, porque, por exemplo, a torcida está de cabeça inchada com a diretoria do Icasa.
Mas o Icasa até agora, antes da última rodada, o Icasa estava pagando em dia os seus jogadores. O ano passado não teve problema de dívida de débito Conversei com o Fabiano, ele trabalhista. sempre disse, ó, nesses últimos 3 anos, o Icasa time ia é... pagando em dia. torcedor, Ou seja, ele você quer tá resultado. Assim, ó, caminhando bem. Agora sim, o A gente que resultado... está dentro do futebol tem que entender uma coisa, o resultado e às vezes a mentira vira verdade. Por quê? Você monta um baita time desse do Icasa, um time caro, era uma folha de Série A. Então, inclusive, a folha do Icasa, depois eu me informei, a folha do Icasa gira em torno de 150 mil. era, se eu não me engano, era 135 mil, mas era todo mundo. Cento- Era não, comissão vou chegar. técnica, 105 elenco, 37 comissão técnica. mas a comissão, a informação que eu recebi é que juntava nessa folha do Icasa elenco, comissão técnica, inclusive categoria de base. Base. Chegava a Não 150 era só o próximo. não era o Aí o principal. que é que acontece? Tivemos um campeonato cheio de a torcida, não houve aquele tchan da torcida. Os jogos foram, a maioria, com pouco público, né? Então, eu acho que pesou muito para a diretoria nisso. Quase todos os jogos sem mais de lucro, Eu acho que essas ameaças antes do último jogo atrapalhou também. entendeu? Sabe? Então, mas são Atrapalhou. situações... Muita gente me disse que E não outra vinha. coisa, né, Tony? O cara tem que ver, porque ser presidente ou administrar o Guarani é uma situação, o Icasa é outra situação, é uma torcida exigente, é uma torcida que cobra mais até pela postura do Porque time. nos né? últimos anos o time chegou numa patamar situação, que patamar que então a você gente- acostumou mal, né? Aí fica, às vezes, você assume uma situação que fica até difícil para você captar o recurso, você gastar beirando R$ 1 milhão no time desse. E você cair para uma Série B como caiu também. Então são difícil situações explicar, que tem que, às vezes, você tem que recomeçar, se organizar para poder colher os frutos lá na frente. Porque toda hora vem aquela. Voltando quando nós estávamos na reunião do Conselho Técnico da Federação, nós conversando lá na roda, Fabiano disse: o Icasa não aguenta mais um ano na Série B. E às vezes o sonho de todos é subir, né? Mas infelizmente só 2 vai. Só 2 sobem. Então, Tanto é que uma coisa ninguém pode dizer. O time de casa contra o Cariri pressionou demais no último jogo. A bola não entra. meu Não amigo. entra. Até porque o outro time está preparado para não deixar Tanto a no bola primeiro entrar. jogo como no segundo, né? Quantas cabeceadas ali, o cara sozinho não conseguia, a bola não entrava. E quando era no outro período, né? A Não, bola de todo jeito e entrava. o primeiro jogo, a estrela do Thiaguinho também, né? Porque ele subiu, faz a cabeça. Aí é e onde eu é- depois chuta a bola de fora, a bola desvia. Quem resolveu o Cariri? Tiaguinho Tiaguinho, e Guídio e o Davi Torres. Entraram muito bem ali. Chegaram e Encaixaram deu no cara time no ali. time, encaixou. Então, A defesa foi muito bem, meio de muito bem. campo, Olha, o encaixou. Charles e com o Natan e o Will, como tiveram bem. O Will, pra mim, foi uma grata surpresa, o zagueiro Não, então lá é de assim, Recife. futebol é quando você encaixa, né? O Flaismar, quando precisou. Ninguém falava do Não. Flaismar. Depois o Flaismar cresceu. Eu tinha assim... Realmente o time do Cariri foi um time que depois... Eu sabe onde foi que eu vi o Cariri crescendo? Naquela derrota pro Icasa Por de 1 isso a que eu 0. acredito assim, esse E teve regulamento... polêmica, teve tudo lá, viu? Esse também, viu? regulamento assim, desse negócio de quem ficar em primeiro, ficar esperando esses 15 dias, não tá dando certo, não. É complicado, tá É difícil. melhor já ir passando e começando logo no seguinte. Zé Ivan, obrigado, meu irmão. Boa noite, Obrigado, viu? meu irmão. Boa noite a todos, viu? Valeu. E até a próxima. Precisando, estamos à disposição, viu? Celso Lima, um abraço, meu filho. Pai, quero dizer ao Zé Ivan que foi um grande prazer estar com ele aqui. Parceirão, O que é né? amizade, né? Olha como nosso papo foi descontraído, né? Tranquilo. Isso aí é fruto de uma amizade, né, Zé Ivan? Que a gente Respeito construiu de muito tempo. Muito tempo aí. Eu Então, pensei que você ia aliviar, mas até que você foi direitinho. Não, ele foi hoje. bonzinho demais. Você não teve foi? dentro do protocolo do programa, Não, foi foi bem. Então, mas eu queria aqui, cara, para encerrar o nosso programa de hoje, eu queria deixar 2 versículos bíblicos aqui, que foi uma coisa que você me prometeu, né? Foi, fica à vontade. Rapaz, se você voltar, você pode ir lá e... Hein? Esse é o momento é esse, de Olha, trazer boa nova. É verdade. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versos 11 e 12, diz assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Verdade. Então você que está me vendo, que está ouvindo o programa, que está vendo o programa, coloque uma coisa na sua cabeça. Quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir em outro lugar. Onde é que você quer estar na próxima vida? Só Cristo
pode levar você a viver eternamente nos braços do Senhor. Boa noite. Boa noite, meu querido. Uma semana abençoada para você, paz, saúde e prosperidade. Tá querendo fazer um podcast? Vem, procura aqui o estúdio do Fubá, tá bom? Entra lá no Instagram do Fubá e aí você entra em contato lá, manda mensagem do PV, que o nosso querido Jimmy Macedo, é o Lombardi aqui do Replay, ele vai e conversa com você e você pode dispor de um estúdio super bacana para ter esse momento de podcast, tá bom? A qualquer momento a gente volta com outras informações aqui no YouTube, no Instagram, lá no site replay.tv.br. Se inscreve no YouTube, aqui no YouTube, dá a tua curtida, tá bom? Você chegou, o programa já estava rolando, não tem problema, vai ficar salvo, você pode assistir depois. Muita gente assiste depois. O Alexandre, por exemplo, o irmão do Val da Perbone, só assiste de madrugada. Na madrugada ele começa a assistir aqui o nosso replay. Hélio Simão, manda um alô aí pro Juru. É o Juru, lá da Paraíba. Um abraço, então, pro Juru. Tá bom? A semana de paz, saúde e prosperidade. Vai ter muita novidade que a gente vai estar trazendo também lá no Instagram, tá? Replay com Tony Souza. Uma semana abençoada. Que Deus abençoe você e sua família. Valeu.